Olá, engineer, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um encontro, mais um dia onde a gente vai conhecer a história de engenheiros que estão fazendo sucesso pela Europa. A convidada de hoje é engenheira ambiental e vai trazer um pouquinho da história aqui. Mas antes de eu trazer ela, quero agradecer os nossos apoiadores, quero agradecer a Fernanda Rosa, do Brazilian Beautician, ela que faz unha, mão, podologia, faz depilação, faz microblending, faz sobrancelha, um monte de coisa. Então, se você quiser dar um talento aí no rostinho, dar um talento nas mãos, nos pezinhos, entre em contato com a Fê, fala que viu aqui no Meu Engenheiro que vocês têm um desconto especial. Agradecer ao nosso diretor, Pupilinho. Dessa vez eu tô com o microfone. Maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez por estar Sempre um aqui. prazer. Estamos aqui no Estúdio Talks com o Pupilinho. E se você quiser fazer fotografia, né? Fazer um ensaio de fotos, quiser vir aqui gravar um vídeo, gravar um curso, quiser vir gravar um clipe de música, qualquer coisa de audiovisual, entre em contato com o Pupilinho, manda mensagem para ele que ele tá aqui para poder te atender, viu? E o estúdio também tá aberto, tirando os horários que a gente tem os nossos podcasts à disposição para quem quiser criar aí um novo conteúdo, fazer alguma coisa nova na sua vida. Só manda mensagem lá no @studiostalk e falar com o Pupilinho, tá bom? Outra coisa importante, estamos em abril. Um mês para o nosso evento, Pupilo. Tá preparado? Com certeza. Então tá bom. Então daqui um mês, gente. Daqui um mês, temos o Building Bridges Professional Networking Event que vai acontecer no dia 18 de maio. Então se você ainda não garantiu seu ingresso até agora, garante logo. Porque provavelmente essa altura do campeonato você já vai estar pagando mais caro do que quem garantiu antes, entendeu? Então, garante seu ingresso. Se você já está trabalhando no mercado de trabalho aqui e quiser ir como profissional colaborador, manda mensagem para mim no privado que eu te passo o código de desconto para você poder ir como profissional colaborador e compartilhar todo o conhecimento que você tem lá com outras pessoas, além de você também poder conversar com outras pessoas e aprender cada vez mais. Dia 18 de maio, lá na Holmes Institute, novamente a gente vai estar lá com eles, em parceria, nós vamos ter o nosso evento. Conto com a sua participação. Agora foi. Agora, vou fazer a leitura da nossa mensagem do dia. Hoje é dia 11 de abril e a mensagem de hoje é: você está no mundo, mas não faz parte dele. Não é preciso que as maneiras mundanas o arrastem para baixo. Tire proveito delas, mas não tente possuí-las, nem permita que elas o possuam. Na nova era, não é necessário sair por aí vestido de mendigo, declarando que é um miserável pecador, indigno de ser. Meu amado filho, todo esse ensinamento pertence ao passado e é falso e irreal. Aceite que somos um e que eu estou em você. Sinta-se alçado para fora da escuridão destes falsos ensinamentos e para dentro da luz. Deixe para trás o que é velho e permita que morra de morte natural. Entre no novo, renascido no espírito e na verdade, e conheça o significado da liberdade. Eu preciso de você livre, não amarrado no ego ou na auto-preocupação. Seja como uma criancinha, livre e alegre, e viva o presente já. Ó, mensagem boa. Bonito. Agora que a gente já está aqui alinhados, vou trazer a nossa convidada. Então, como eu disse no começo, ela é engenheira ambiental, lá de Campinas, São Paulo, tá? Fez uma faculdade basiquinha lá, só uma PUC de leve, assim, gente. Que quem conhece São Paulo, quem conhece a PUC, sabe que a faculdade não é para todo mundo, entendeu? Então, assim, já tem aí, ó, toda a minha admiração. Já trabalhou como qualidade em ambiente em Portugal, vou querer saber mais sobre isso. E atualmente está na Irlanda trabalhando como ESG and Sustainability Partner aqui na Irlanda. Camila Carnevale, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, Bia, obrigada pelo convite de estar aqui. E é isso. Como a gente começou falando disso, né? Hoje, dia 11 de abril, faz exatamente 6 anos que eu me mudei do Brasil, né? Saiu do Brasil e começou a sua experiência na Europa. Exato, 6 anos atrás. Que legal. Camila, vou querer saber todo esse processo, mas eu gosto de começar a minha live perguntando para o convidado quem é Camila Carnevale e como que a engenharia ambiental entrou na sua vida. Nossa. Bom, sou Camila.
Eu, como você disse, né, sou do interior de São Paulo, sou mãe, tenho um bebê de 2 aninhos, sou casada há 8 anos, sou parte de uma comunidade católica, que é a comunidade católica Shalom. Sim. Apesar da comunidade ser do Brasil, eu conheci a comunidade em Portugal. Ah, que legal. Então, eu ingressei na comunidade lá em Portugal. E isso é importante também, porque faz parte de quem eu sou e também é um dos motivos de eu estar aqui na Irlanda, né? Eu vou contar essa história, mas é um dos motivos. E tem uma família gigantesca, né, no Brasil. Minha mãe tem 9 irmãos, meu pai 5 irmãos. Então, assim, no Brasil, aquelas famílias bem grandes, assim, do interior, né? Somos do Paraná. Uhum. Eu já nasci em Campinas, né? Mas a minha família é do interior do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Então, assim, para mim é um mundo muito diferente, né? A Europa, porque aqui você vê as famílias menores, né? Menos pessoas e também tá aqui sem família, né? Sim. Tudo um novo, né? Mas eu acho que é isso, assim. E em que momento que a engenharia ambiental entra na sua vida? Porque Sim. é de uma família grande, então provavelmente você tem aí tios e tias de todas as áreas, né? Sim, pra ser bem sincera, assim, eu devo ter aí cerca de mais de 30 primos. Caraca. E eu fui a primeira pessoa que conseguiu terminar uma faculdade, assim. Então, assim... Não foi uma faculdade qualquer, tá, gente? Vamos enfatizar que ela fez uma PUC Campinas, tá? Então, por favor. Sim, isso tudo providência de Deus também. Amém. Porque sem condições nenhuma, né, de pagar o preço que a PUC custava, sei lá... Gente, mais de 10 anos atrás, né? Que eu comecei. Olha, nunca parei pra pensar, né? Mas faz muito tempo. Mas tá maravilhosa, ninguém sabe. Se formou ontem. Obrigada. E aí, na verdade, assim, eu sempre gostei muito da área ambiental, justamente por a minha família ser do sítio, assim, né? Digamos, eu cresci indo pro Mato Grosso do Sul, vendo natureza, meus pais, né? A gente sempre morou em Campinas, que é uma cidade grande. Uhum. Mas praticamente todo fim de semana ia pra casa da minha avó. Então, assim, sou apaixonada pela natureza, né? Sim. Então, sempre pensei assim, nossa, será que é possível, né? Trabalhar relacionado a alguma coisa, assim, com o mato, assim, né? A natureza. Até hoje eu não trabalho, né? Sou engenheira ambiental, mas não trabalho no meio do mato, mas amém, né? Se é possível, não sei ainda. Não sei ainda, mas esse é um dos motivos que eu fui, assim, em busca dessa área ambiental. E aí, quando eu tava no ensino médio, acabei fazendo o técnico em meio ambiente, né? Também pensando em conhecer mesmo, para saber se era o que eu queria ou não. Mas o que me fez decidir pela engenharia ambiental foi que quando eu estava fazendo o curso técnico, a gente foi visitar um lugar lá em Campinas, que é uma área de proteção ambiental. Quem é de lá conhece, que é a Mata Central Genebra, sabe? Bem famoso lá em Campinas. E eu conversei, o monitor, né, da aula lá, né? Sim. Ele estava cursando engenharia ambiental, ele estava fazendo estágio lá. E aí ele levou a gente para essa trilha, né? Eu falei assim, nossa, que demais, tá no meio do mato, na natureza. Né? O que você faz? E aí ele falou, eu sou estagiário de engenharia ambiental. Aí foi a primeira vez que eu falei assim, nossa, parece um curso bacana, né? Achei. Porque eu sempre gostei, assim, apesar de gostar da natureza, adoro matemática, assim, pra mim. E eu queria muito fazer engenharia não, faculdade de matemática. Tá. Eu queria ser matemática. E eu sempre estudei em escola pública. Então, na 8ª série, eu estudava de manhã e à tarde eu ia para a escola, ali do meu bairro, para a professora de matemática me passar mais exercícios. Fazer aí uma complementação de estudo. Tá. Exato, porque não tinha como... Reforço, né, que a gente falava. Isso. Meus pais não tinham como pagar cursinho, essas coisas. E eu queria muito entrar no colégio técnico, né, que acabei entrando, que é o Centro Paula Souza, né, lá de Campinas, ETCAP. E eu só descobri isso porque um dia foram lá na minha escola e deixaram o papelzinho lá falando, né, que tinha os cursos técnicos. Eu nem sabia o que era isso, né? Tanto é que eu me inscrevi pro curso técnico. Aí chegou lá eu e meu pai no dia da prova e a mulher falou assim, não, mas o curso técnico é só no 2º ano do ensino médio. E você tá prestando pro 1º ano. Eu falei, mas eu quero fazer meio ambiente, moça. A gente já pagou, né, a inscrição. Aí ela falou assim, não, tudo bem, eu vou mudar. Aí você faz pro ensino médio, no 2º ano você presta pro curso técnico. E assim foi, né? Entendi. E aí eu lembro que, voltando à matemática, né? A minha professora, eu sempre falei, eu quero ser professora, quero trabalhar com matemática, assim, e que isso eu adoro, né? E aí ela fez uma reunião com a minha mãe, e ela falou assim, mãe, tira isso da cabeça da sua filha. Não deixa ela sofrer, não. Não deixa ela ser professora. Ela pode ser muito mais, Tadinha. não deixa. Pois é. Assim, olha, ninguém gostava dela, coitada. Mas ela, assim, coitada não, uma excelente profissional. Sim. Mas
Para quem estuda em escola pública, vocês devem saber como que é. Não é muito fácil, né? Ser professor em rede pública, né? A maioria dos alunos realmente, assim, e não é por culpa deles também, né? Enfim, gente. Cultural. Não respeitam mesmo o professor, às vezes não querem mesmo estudar. Então, assim, ela me adorava, porque eu gostava de estudar. E logo, né? E ela falou assim, mãe, não deixa. Então, assim, eu falei, tá, qual que seria outra opção que eu poderia juntar? A parte ambiental com matemática. Fazer engenharia. Surgiu aí a engenharia ambiental. Sim. Entendi. E aí foi assim que eu comecei a ver onde que tinha engenharia ambiental. E aí eu fiquei muito atrás de faculdades públicas, né? Porque assim, sem condição nenhuma de pagar uma faculdade, né? Tanto é que eu não pensei em PUC nem nada, né? Eu falei, estava longe da minha realidade. Só que a Universidade Estadual de Campinas é a Unicamp. E na época não tinha, vocês vão saber aí a minha idade, na época não tinha engenharia ambiental lá na Unicamp. Hoje em dia já tem, né? Porque é um curso novo, né? Não é um curso que está aí muito tempo no mercado mesmo, Não é. Tanto é que quando eu comecei a fazer, inclusive na PUC, já existia há alguns anos, mas ainda assim, comparado às engenharias, era um curso muito novo. Era como se você tivesse uma turma se formando ali, né? A primeira turma estava se formando e você estava ali no quarto, terceiro curso. Exatamente. Sim. Então, assim, era tudo muito novo, então as grades ainda não estavam muito bem fechadas. Eu acho que, assim, no geral, as faculdades ainda não sabiam o que estava ali dentro. Tanto é que quando eu me formei como engenheira ambiental e sanitária, né? Porque essa era a grade da PUC na época, justamente para encher a grade complementar com a parte sanitária também. Então, eu tive bastante conhecimento de saneamento, toda essa parte, que se você for ver, tá mais dentro da engenharia civil do que da parte ambiental. Sim. Mas eu acho ótimo, né? Assim, aprendi, então, assim, gosto muito. Mas era tudo muito novo. Acho que até para eles garantirem que você ia ter uma escape ali de trabalho, né? Tipo, vamos complementar essa carga aqui com alguma coisa que garante pelo menos que ela arranje um emprego. Porque talvez as pessoas vão olhar engenharia ambiental, você quer trabalhar com o quê? E dar um bloqueio. Então, você podia ter um escape, né? Pode ser isso também. Eu acho que, eu vejo assim, que ainda hoje, ainda tem muito assim. E eu lembro assim, que na época tinha muito preconceito com a engenharia ambiental, sabe? Os outros engenheiros olhavam e falavam assim, que isso? Assim, esse pessoal o quê? Abraça árvore, né? E não entendia que a gente, assim, os 2 anos de engenharia, a mesma coisa, igual, né? Mas rolava esse preconceito. Eu ainda acho que rola, né? Por as pessoas que eu converso, né? Sim. Mas, enfim, tô nem aí. Assim, porém, hoje em dia eu vejo que tem muita gente se formando na área de engenharia ambiental, né? Sim. Muita gente. Principalmente, sim, acho que nos 5 últimos anos, começou a dar uma visibilidade muito grande, né? Sim. Pra essa área. Sim. E é uma área que eu digo que ela é uma caixinha de surpresas. Por quê? Quando você se forma em engenharia civil, por exemplo, que é uma das mais tradicionais, você já meio que tem um pacotinho ali do que você pode fazer. Quais são as áreas? Você tem os profissionais que você se inspira e fala, legal, vou ir nessa linha. Com a engenharia ambiental é um pouco diferente, porque você tem muitas linhas. Então, assim, você pode fazer basicamente qualquer coisa. Então, hoje você tem engenheiros ambientais trabalhando na parte legal, você tem trabalhando na parte de engenharia civil, às vezes na área de engenharia mecânica, assim, tudo. É uma ramificação muito grande, né? Muito. Então, depende muito do que você quer se desenvolver. Sim. Eu, por exemplo, comecei trabalhando como analista de assuntos regulatórios. Assim, não sabia nem o que isso significava e me candidatei. E descobri. E é uma das áreas também que você pode... Que é essa parte mais legal. Que é a parte mais legal, E muito legal. A parte mais legal, muito legal, né? De se trabalhar. Eu gosto muito. E se você quiser, se eu quisesse, na época, poderia, por exemplo, ir para a área farmacêutica, que tem essa parte regulatória muito forte, e me especializar ali. Então, assim, eu acho que a engenharia ambiental te dá esse leque. Que você precisa saber manejar. Porque senão você fica perdido, e aí cada hora você faz uma coisa e nunca consegue se desenvolver profissionalmente, né? Porque agora você começa isso, depois você começa aquilo. Então, você tem que ter um pouco de discernimento. Mas eu acho que os próximos anos isso vai ser muito melhor. Pelo menos é essa onda que eu vejo aqui na Europa, né? Qual que é o foco agora? Energias renováveis, né? Todo mundo falando de sustentabilidade. A gente tem novos requerimentos, né? Da União Europeia. E isso vai refletir no Brasil. E já tem refletido, né? Assim, em vários cargos no Brasil que você vê. Sim. E é muito isso. É você lidar com incerteza e com você não saber o que é. Então, assim, existem muitos termos novos. Às vezes significa a mesma coisa, mas aí eles renovam termos. Por exemplo, o meu cargo hoje, né? Já falando, é ESG and Sustainability. ESG é sustainability. Assim, é sustentabilidade, né? Então,
Mas por que a gente manteve os dois nomes? Os dois. Porque algumas pessoas vão identificar um pouco, só sustentabilidade, e outras pessoas já vão identificar no termo mais novo, que é ESG. Algumas pessoas ainda fazem referência do ESG perdão, gente, ESG é Environmental, Social and Governance, né? Sim. Algumas pessoas vão associar só com a parte ambiental, e não é só a parte ambiental ainda é muito visível, mas tem toda a parte de social e governance, que aí abrange, assim, você está falando do negócio todo. E aí, se você olhar, o que isso tem a ver com engenharia ambiental? Só a parte environmental mesmo, né? Mas o resto, você vai se desenvolvendo e vai aprendendo, né? Caramba. Enfim. Quando você começou a fazer faculdade, então, que aí você conseguiu achar ali, né? Sim. O caminho que você juntou uma paixão, matemática, e a outra paixão, que é o meio ambiente, começou a fazer faculdade. Sim. Nessa época, você começou a trabalhar já dentro do mercado, que você estava falando dessa parte legal? Já. Ou você trabalhava com outras coisas? Não, eu comecei por um breve período sendo recepcionista de uma escola de inglês, porque na época os meus pais não tinham como pagar curso de inglês. E eu sempre quis aprender inglês na minha vida, né? Então, eu falei assim, não, agora preciso arrumar um emprego qualquer, que eu tô fazendo faculdade, e aí eu via que as vagas de estágio sempre pediam lá, né, médio ou advanced, né, no inglês. Eu falei, como que eu vou arrumar um estágio, né, super concorrido? Falei assim, então tem que começar em inglês. E aí, casou de que a escola de inglês que eu tava procurando tinha uma vaga de recepcionista. Comecei a fazer lá, mas fiquei, assim, menos de um mês. Por quê? Porque eu estava fazendo um cursinho, sabe esses cursos profissionalizantes para quando você acaba de sair do ensino médio? Eles têm, tipo, te ajudam, como se comportar na entrevista, como se vestir, isso aí. E eram todos os dias por, acho que 2 meses e meio, uma coisa super rápida. Só que como eu não estava trabalhando e estava começando a faculdade, eu estudava à noite, né? Eu falei assim, por que não, Vou fazer. E aí, fui, né, nesse curso e conheci uma das meninas lá. A mãe dela era pesquisadora na Embrapa, meio ambiente. E aí, um dia a gente tava fazendo grupo, e aí eu falei assim, porque eu tô fazendo engenharia ambiental e tal. Ela falou assim, nossa, a minha mãe tem um colega pesquisador que tá procurando um estagiário. Você quer que eu te indique? Que eu te indique? Eu falei assim, claro! Sabia nem o que era. Mas é o poder do networking. Sim. Então, assim, isso, assim, pra mim é uma das chaves, né? Você precisa falar com as pessoas. Sim. Você falar com as pessoas é a melhor coisa que você vai na sua vida. E não só para seu benefício, mas também para você poder conhecer o outro e ajudar o outro também, né? É uma mão... você não foi por interesse ali, vocês só estavam trocando uma informação, né? E aí, coincidiu que surgiu uma oportunidade. Exato. Essa é a melhor coisa. É a melhor coisa. E aí, foi assim que eu comecei, na verdade. E a melhor coisa também é que você abraçou a oportunidade também. Porque tem gente que fala, recebe a oportunidade e fala, não sei se eu tô preparado, e deixa. Pois é. Isso seria a segunda coisa que eu diria. Às vezes, mesmo não sabendo direito, gente, vai e você vai descobrir, entende? E era um estágio. Exato. O estagiário é pra aprender. É pra aprender, né? Eu falei assim, não, eu vou lá. Sim. E era um estágio técnico, porque eu tinha feito técnico de ambiente, né? E então você ganhava bem menos. Gente, acho que na época, sei lá, era R$217, uma coisa assim. Não pagava nenhum ônibus, né? Mas eu falei assim, não, eu vou, porque eu vou aprender, vou conhecer as pessoas e tudo, e vou conseguir pelo menos pagar o curso de inglês, né? E aí eu combinei com meu pai, né? Aí ele pagava a van pra eu ir pra faculdade, porque era à noite, aí voltar à tarde, né? E eu pagava o curso de inglês. Aí comecei a fazer o curso de inglês e comecei a trabalhar nesse estágio. E aí eu fazia, era teste de laboratórios, né? Então, assim, foi uma época de muito aprendizado, né? Gostava muito da minha equipe ali, mas para quem já trabalhou em órgão público no Brasil, sabe como as coisas são lentas, né? Sim. Assim. Então, apesar das pessoas serem boas e tudo, muita coisa não andava, né? Mas foi ótimo, assim, eu adorei. Inclusive, indiquei uma pessoa da minha sala que também começou a fazer estágio lá depois. Então, assim, foi ótimo, eu gostei muito. Que legal. E esse período de estágio, você ficou quanto tempo? Olha, Bia... A faculdade toda? Não. Foi só no comecinho da faculdade. Então, eu entrei na faculdade ali no começo de 2011. Aí, eu comecei esse estágio. Já era ali mais ou menos na metade de 2011. Aí, fiquei até um pouco mais de um ano. Legal. Porque aí, comecei a fazer entrevistas para estágio em engenharia ambiental mesmo, né? Tá. No ano seguinte. E eu já tinha... Porque são bolsas, né? Sim. E aí, eu tinha a bolsa da FAPESP, do técnico, que era duração de 1 ano. Então, daí eu fiquei 1 ano nessa bolsa, aí depois eles me deram uma outra oportunidade de fazer estágio pela Embrapa mesmo, né, da bolsa da Embrapa, que era muito melhor, porque você ganhava mais.
Só que, ainda assim, os outros estágios em companhias privadas eram melhores, né? Pagavam mais e tudo. E eu já tinha também, né, concluído o ciclo de pesquisa. E eu falei assim, eu não sei bem se é pesquisa que eu quero ou não. Gosto muito de laboratório, né? Mas como eu tinha também que fazer muito, assim, testes em animais, esse tipo de coisa. Aí eu comecei assim, eu acho que eu não tava gostando muito, assim, Sim. né? Aí eu falei assim, aí falei, né, com o meu chefe, assim, olha, eu gosto muito e tal, mas eu vou começar a procurar outra oportunidade. Ele falou assim, com certeza, né? Vai, porque aqui não tem opção de ser efetivado, né? E você já tinha visto que o processo ali era aquilo, não tinha mais pra onde você aprender ou desenvolver alguma coisa. Sim, Tá. E aí, porque lá você depende de bolsas, né? Então, é aquilo, é aquela pesquisa que tá available no momento e você faz. E principalmente, eu acho que é a questão de você não progredir, né? Porque, assim, se tiver um concurso, você presta o concurso e entra. Mas se não, e outra, você tá fazendo ali ou não tá, não vai influenciar no concurso, né? Então, eu falei assim, não, realmente, eu acho que agora, assim, Próximo já passo. segundo ano da faculdade, já tá na hora da gente procurar alguma outra coisa, né? E aí, como foi? Você foi pra que setor? Então, aí comecei a me inscrever em vários, né? E vem aquela coisa do inglês de novo. E aí vi essa vaga que era estagiária em meio ambiente e assuntos regulatórios. Eu falei, poxa, meio ambiente, beleza. Faço ideia o que é assuntos regulatórios, não, mas vamos lá, né? E no fim, né? Eu falo isso que é muito engraçado, porque comecei, né, o estágio e quando o meu estágio acabou, a oportunidade que eles me deram de progredir, de ser efetivada, foi como analista de assuntos regulatórios. Então, não tinha nada a ver com a parte ambiental, né? Tá. Então, assim, foi muito engraçado. Porque na verdade, eu me candidatei. Uma coisa que eu nem sabia o que era assuntos regulatórios. Eu aprendi ali no estágio. Acabei gostando muito, me identificando muito. Porque eu sou muito, assim, de processo mesmo, né? Você lê checklist. O que você tem que fazer? É isso. Então, assuntos regulatórios é basicamente isso, né, gente? Tem que ler muita legislação, entender, e aí você coloca em prática, né? Sim. E eu gostei muito. Então, eu falei assim, amém, né? Vamos lá. E foi isso, a faculdade toda, quase. Ficou nessa parte aí? Fiquei nessa empresa quase a faculdade toda. Caraca. Foi quase até o último ano. Aí, em que momento entrou essa vontade de sair do país? Porque, pelo jeito, você estava indo bem, estava trabalhando numa área que você gosta, se formou e tudo mais. Mas aí a gente já está quase aí nessa mudança para Portugal primeiro, né? Sim. Como que aconteceu isso? Pois é. Então, aí no final da faculdade eu me casei, né? E aí, coincidentemente, o meu marido, ele foi transferido para São Paulo. E aí a gente ficou naquela questão. Ficamos em Campinas ou vamos para São Paulo? Eu não gostava de São Paulo de jeito nenhum. Eu tinha ido a São Paulo, sei lá, 2 vezes na minha vida. E assim, é poluição, é barulho, é gente e tal. Eu falei assim, gente, não aguento morar nessa cidade. Não é pra mim, né? Você imagina aquela pessoa. Tudo bem, as pessoas podem me olhar e falar assim, Campinas é uma cidade grande. Não, mas é completamente diferente. É completamente diferente. Assim, eu sou de São Paulo, então eu posso falar com propriedade. Nada é completamente diferente. Nada contra. Não, mas eu super te entendo. Porque hoje... Dublin é mais Campinas do que São Paulo, né? Sim. Então, hoje, quando eu vou pra São Paulo, eu fico agoniada. Sim. E antes, quando eu morava em São Paulo, amava. Mas eu acho que o fato... Se eu tivesse nascido em Campinas e mudasse pra São Paulo, também ficaria agoniada, entendeu? Então, eu te entendo. Eu entendo o que você quer dizer. É um processo assim... É loucura! É loucura! Gente, os anos que eu morei em São Paulo, a gente morou 2 anos e meio em São Paulo. Menina, eu sou um pouco acelerada. Aí você percebeu, né? Eu começo a falar, Mas em São Paulo as pessoas são muito mais. Em São Paulo, a pessoa tá respirando seu cangote, você tá ali na fila do supermercado e a pessoa tá assim. Eu falei, gente, o que é isso? Correndo na escada, uma coisa de doido, né? Então, e você sabe o que é mais engraçado? Quando eu estava em São Paulo, que eu não tinha saído de lá, né? Que eu não fui removida daquela realidade, pra mim era normal. Sim. E tava tudo bem. Essa é a minha realidade. Eu nasci aqui, né? Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Aí muda pra Dublin. Primeiros meses em Dublin, agonia total, choque, né? Porque aí você fica, meu Deus do céu. Ainda mais aqui que a gente vai fazer qualquer coisa. O processo burocrático é por carta, correio, documentação, papelada. Aí você fala, meu Deus! E lá em São Paulo você tem um poupa-tempo da vida que você vai, resolve no mesmo dia, questão de 2 horas, tá tudo pronto. Mas hoje,
Gosto de São Paulo, adoro a facilidade que tem. Mas nessa coisa de vai de férias, resolve o que tem pra resolver e sai. Então eu entendo sua dor nesse momento. É exatamente isso. E aí você pode ficou 2 anos. A gente ficou 2 anos e meio em São Paulo. E aí a gente mudou de São Paulo para uma cidade que se chama Setúbal, em Portugal, que fica a 50 quilômetros de Lisboa. Uhum. Então não era nem a capital, né? Mas pera, como uma assim? cidade menor. O que aconteceu pra essa transição? Pois é. Ponto. Do nada você foi pra Setúbal. Gente, olha, é porque senão eu vou ficar 3 horas falando. Mas, tem problema, a gente tem tempo. Esse tempo em São Paulo foi, assim, fundamental para a experiência que eu ganhei lá. Então, assim, por isso que eu digo, se você tem oportunidade em São Paulo, eu sei que é difícil, mas se é uma oportunidade que você não pode negar, porque São Paulo é um mundo. Uhum. E as empresas são muito evoluídas. Sim. Mentalmente, assim, a gente está muito avançado. E eu posso dizer isso, assim, com segurança agora, depois de 6 anos trabalhando aqui na Europa. Sim. Às vezes, quando a gente está no Brasil, a gente não tem essa dimensão do como o Brasil é desenvolvido. Sim. Entende? Principalmente com relação a empresas, tecnologia, a mentalidade mesmo, sabe? Então, assim, se você tem essa oportunidade, vá. Eu sei que não é fácil. Mas foi aquela experiência de São Paulo que me abriu portas aqui, na Europa, né? Claro, eu já tinha experiência em Campinas, mas quando eu mudei para São Paulo, olha que coisa, né? A gente casou em agosto, em outubro a gente mudou para São Paulo e eu comecei a trabalhar no dia 1º de novembro. Caramba! Sim. E o meu primeiro emprego, quando eu li a descrição do emprego, eu chamei meu marido e falei assim, esse emprego é para mim. Porque era um emprego para ser agente ambiental, tipo, de educação ambiental, visitar as casas, falar com a pessoa, sabe? Tipo, Sim. Assim, eu falei, meu Deus, tipo, tudo que eu queria, sabe? Falar de meio ambiente, aquelas coisas, né? Da pessoa jovem que fala o mundo é lindo, iludida. Né? Iludida, essa é a palavra, né? Eu falei assim, isso aqui é para mim, né? E eu me inscrevi, e assim, não exigia faculdade, não exigia nem curso técnico, nem nada. Então, eu ganhava, assim, o salário mínimo. Uhum. Eu tinha acabado de me formar na faculdade. E aí, eu falei assim, eu prefiro isso do que ficar em casa, né, gente? Nada, né? sim. Vou fazer nada. Então, assim, pelo menos ali. Eu sei que eu tenho uma faculdade, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu vou ganhar alguma coisa, não vou ficar o dia inteiro preso dentro de casa. Sim, que a princípio lugar. só seu marido já tinha emprego, né? Exato. Por isso vocês mudaram. Tá? Exato. E a gente mudou justamente perto da empresa que ele trabalhava, porque ele tinha um emprego. Sim. Então, a gente queria facilitar. Porque em São Paulo é qualidade de vida, né? Você morar perto de onde você trabalha. Isso é luxo. Isso é padrão de vida, assim, ó, que não é pra qualquer um. Nunca tive, por sinal. Enquanto morei em São Paulo, era sempre 2 linhas de metrô de distância, entendeu? 2 linhas inteiras, né? Nossa. Não só 2 estações. Gente, e eu entendo, porque daí, como eu arrumei emprego depois, eu não tinha como escolher, né? Um lugar pra morar. Então, a gente já tava morando, então eu precisava pegar, né? Trem, metrô, ônibus, todo esse né, rolê. Sim. Né? Mas amém. Foi ótimo, assim. E aí eu comecei, eles me chamaram no Hospital Albert Einstein. Comecei a trabalhar no centro de saúde em Paraisópolis. Mega lugar, né? Você foi trabalhar. Sim, mas eu nem tinha ideia. Noção. Eu não tinha noção do que era o hospital. Quando eu me inscrevi. Eu nem tinha entendido, para você ter ideia, de que o centro de saúde, como que é um centro de saúde público, né? Em Paraisópolis, como que isso era ligado ao hospital? Então, não tinha caído a minha ficha ainda, né? Sim. Porque eu realmente não sabia, não tinha conhecimento mesmo de como que era isso. Porque o hospital, ele tem parcerias, né? Com a Prefeitura de São Paulo e ele gerencia alguns postos de saúde, né? Como a gente fala. Sim. Alguns centros de saúde pela cidade. E aí, o meu trabalho era para trabalhar dentro de Paraisópolis em um dos postos de saúde. Pra quem não sabe, Paraisópolis é uma das maiores favelas de São Paulo. Exato. E assim, pra mim não tem nenhum problema, porque assim, eu sou de Campinas. Não, maravilhoso. Você entende? tava fazendo uma ação comunitária dentro de uma das maiores favelas de São Paulo. Eu tive muitos amigos que moraram lá também. Perdi um amigo lá também. Mas é uma das maiores ali, né? Sim, e é muito visível, né? Pela mídia, assim. Então, Sim, assim, tem sim. diversos projetos. Sim. Só que assim, eu entendo que se uma pessoa que não tivesse acostumada com uma realidade difícil, dificilmente ela conseguiria continuar trabalhando ali, sabe? Porque, gente, era todo dia uma realidade assim... Puxada, entende? Em alguns termos, assim, desumano mesmo, de coisas que você via ali, de situações que aconteciam. Então, assim, era um trabalho que te exige mentalmente, né?
E aí eu tava no meu primeiro ano de casada, era a primeira vez que eu tinha saído da minha cidade, só tava eu e meu marido, a gente conhecia ninguém em São Paulo. E eu todo dia enfrentando essa realidade, olhando, né, para aquelas pessoas, e eu ficava pensando, falei, Senhor, assim, como que eu posso, né, porque eu tô aqui, né, o que eu posso fazer para ajudar? E foi um ano, né, trabalhando ali, aí eu lembro que e foi maravilhoso, tá, gente? Assim, eu adoro o pessoal lá Nossa, eu gosto muito, sabe, do pessoal lá do posto. Vou nem começar a falar, senão eu começo a chorar. A gente tinha um grupo de terceira idade. E aí, os senhorzinhos, as senhorazinhas iam lá uma vez por semana e a gente fazia atividades. Aí, eu fazia... A minha parte era ambiental, né? Aí, tinha as enfermeiras faziam outras coisas. Aí, eu gostava de levar eles nos parques. Fiquei aí emocionada a gente conversava. Sim. Porque, assim... É o tipo de trabalho, se você for ver, financeiramente eu não ganhava bem. Não, mas Mas emocionalmente, pra mim, assim, era demais. Sim. E aí, de frente ali pro posto, tinha esses lugares que a gente chama de after school aqui, né? Que é que as crianças ficam depois, né? Sim. E aí, no final do ano, tem as festinhas de Natal. E aí, você faz aquela coisa de apadrinhar uma criança. E aí, eu ia lá durante a semana. E falava com eles, né? De reciclagem, fazer algumas atividades. Só que, assim... eu não vou entrar muito nisso, porque, sinceramente, pra mim, era uma coisa Eu tenho certeza especial, que você transformou, sabe? a vida de muitas pessoas durante esse um ano, assim. Então, muito obrigada, em nome de todas elas. Porque Sim. eu já estive lá, eu conheço a realidade e eu sei que qualquer pessoa com essa energia que você tá transmitindo aqui, com certeza já agregou muito amor a todos eles. Então, obrigada em nome de todos que passaram nesse um ano aí. Por isso que eu fiquei emocionada, porque eu imagino... O quanto foi bonito, sabe? Então, parabéns. Sim, é maravilhoso, assim. Não tem o que falar. Volta. Ai, gente. Pronto, amém. Ficou um ano lá, fez esse trabalho maravilhoso, ajudou milhares de vidas, de famílias e tudo mais. E foi engraçado, porque pra mim, pessoalmente, também foi um momento difícil na minha vida, sabe? Sim. Mentalmente falando. Então, assim, eu tive início, assim, de depressão mesmo, sabe? De pânico, ataques de pânico, de coisa assim. Porque era muita coisa de uma vez, assim. E eu não tava entendendo, né? Esse às vezes a gente quer fazer mais e a gente tá de mãos atadas, né? Exato. Então, era muito, assim, dualidade mesmo, né? Enfim, se tiver alguém me assistindo de lá, né? Continue, sabe, assim, gente, aproveita as oportunidades, que tem muito lá, assim, o mundo é muito grande, né, então, realmente, e Deus ajuda, sabe, ele te ajuda, então, assim, não tenho o que falar. E eu lembro que, quando eu tava ali perto de dar um ano, surgiu uma vaga para trabalhar no hospital na área de resíduos, que é uma das coisas que eu adoro, assim, né, falar de lixo, é engraçado, né, mas é verdade. E aí eu falei, vou me candidatar, né? Nossa, que legal. Inclusive, a minha chefe lá do posto falou assim, Camila, né? Se candidatar, não sei o quê. Aí me candidatei. Aí me chamaram, né? Fizeram a entrevista, aí eles falaram assim, Camila, aqui a política do hospital é que você tem que estar pelo menos um ano para poder mudar de cargo. Como você ainda não completou um ano, você não pode, né? Trabalhar, apesar de seu perfil tá totalmente dentro do que a gente está pedindo, é contra a política da empresa, né? Aí eu falei, poxa vida, né? Coisa, viu? Aí eu fiquei triste, né? Eu falei assim, nossa, eu queria tanto trabalhar na parte de resíduos, não sei o quê. E aí, Bia, é aquilo, né? Eu acho que quando você reza e realmente entrega sua vida para Deus, a gente não imagina o que ele faz. Porque ele sempre te dá o melhor. Sim. Às vezes você tá... Porque eu tava pedindo aquilo, eu falei assim, não, realmente eu quero pedir isso aqui e tal. Mas, te digo, 2 meses depois, quando eu completei um ano... Surgiu uma vaga, não tinha essa vaga no hospital, ok? Não tinha. Mas surgiu uma vaga de engenheiro ambiental para trabalhar no hospital. Que é uma vaga que não tinha, era uma equipe que não tinha, só que estava criando dentro da área de segurança do trabalho. E a minha chefe, né, no caso, ela abriu essa vaga específica de engenheiro ambiental com experiência em regulamentação, porque era para trabalhar com... Abriu uma vaga para você, no caso. Menina. Alinhou ali, ó. O que a Camila tem que eu vou abrir uma vaga com o nome dela. Só não posso pôr o nome dela no título. Gente, mas foi muito de Deus. Sim. Porque, assim, eu tava exatamente um ano na empresa, tinha aberto aquela vaga do nada, e eu falei assim, não, é essa vaga. Aí fui e falei, nossa, e foi maravilhoso, assim, a minha chefe de lá, olha...
é uma das melhores pessoas, assim, que eu já conheci na vida. Pessoas mesmo, Sim, sabe? sim. Uhum. Aquela pessoa que tem um cargo alto, mas que ela olha pra você, ela olha pras pessoas que estão ali. Gente, maravilhosa. Líder, né? Líder. Sim, Uhum. sim. E, assim, foi a melhor coisa, porque ela me ajudou muito, assim, tanto profissionalmente, mas pessoalmente também. Sim. Porque como eu já tava nesse processo, ela me apoiou demais, assim, né? Que legal. E eu fiquei assim, né? Aquelas coisas que você fala assim, não sei. Eu não tinha dimensão do que era o hospital. Gente, aquele hospital é um negócio de outro mundo. É. Você não acredita que, assim, não parece realidade. É claro que a gente tá falando de pessoas que têm dinheiro, né? Que podem pagar, né, um tratamento ali. Mas isso também, eles têm muitas ações sociais, sabe? Sim. E assim, e para você ajudar as pessoas, você também precisa das pessoas que têm dinheiro. Vivemos em um coração, mundo capitalista, vivemos em um mundo capitalista, temos que usar o dinheiro ao nosso favor e faz parte do processo, mas eu acho que é esse o ponto, né? É saber usar. Exato. Então, eles não era só questão de ganhar, né? Eles Sim. sabiam distribuir. Sim. E assim, é uma empresa, assim, quem tiver a oportunidade de trabalhar, eu acho que no mundo de saúde é muito conhecido, né? Sim. Mas na minha área, não, né? Assim, não era, pelo menos, né? Talvez hoje em dia seja, né? E foi ótimo, assim, né, essa experiência. Então, eu ganhei muita experiência ali com essa parte de sendo engenheiro ambiental mesmo, né? Pela Sim. primeira vez, né? Comecei a trabalhar como engenheiro ambiental. Uhum. E foi muito engraçado, porque logo no final, um pouquinho antes de eu sair, que aí eu já vou entrar, né? No porquê que a gente se mudou, veio uma outra pessoa para ser meu líder, que era de sustentabilidade. Então, ele já estava lá no hospital, na área de qualidade, que isso acontece, gente, com o pessoal da área de sustentabilidade. Você está em todos os lugares, sabe? Sim, sim. Você pode estar em qualquer diretoria ali, porque o pessoal ainda não entende muito bem o que é. Então, estava nesse momento de identificação, né? Uhum. E ele veio para ser meu líder, e aí, então, o meu título acabou mudando para engenheiro ambiental e de sustentabilidade. E na época, quando a minha chefe me falou, eu falei assim, nossa, mas que não faz sentido isso assim, eu já sou engenheiro ambiental, não quero mais nada, né? Uhum. Ela falou assim, não, Camila, mas vai ser bom pra você num futuro, sabe? Porque essa é a tendência. E eu nem tinha essa visão ainda. E ela, né, ela Já fez te- questão de alterar, né, a minha carteira de trabalho mesmo para engenheiro ambiental e de sustentabilidade. Caramba. Gente, assim, são pessoas que ficam, assim, na sua história, né? Sim, E que, sim. às vezes, você nem vê, né? E depois de um tempo que você vai e vê qual que é o impacto, né? Que aquela pessoa fez. Sim. E como eu disse, né? Eu já estava num processo, assim, de... Me acostumei com São Paulo. Inclusive, agora, quando eu volto, me dá saudade, né? Do tempo que a gente morava em São Paulo, né? Porque aí você acaba fazendo amizade, se inserindo e tudo. Você teve uma vida lá, né? Exato. Uma nova vida, praticamente, né? Uma Porque nova vocês tinham acabado de casar, então vocês meio que construíram a vida de vocês de Exato. casados em São Sim. Paulo, né? Sim. Exatamente. Então, assim, me dá saudade, né? De estar lá, de morar lá. Se você me perguntar hoje, você gostaria de morar lá novamente? Não. Não julgo. Não, mas eu vejo que foi um período, assim, que eu acho que é uma experiência que as pessoas precisam ter na vida, sabe? Sim. Por um tempo, pelo menos, né? Pra conhecer, porque é realmente um mundo novo, assim. É uma coisa, assim, você conhece de tudo, né? Em São Paulo tem essa possibilidade. Eu acho que uma coisa que você falou aí, né? Essa questão da gente se desenvolver, né? Tanto profissionalmente como pessoa. Porque São Paulo tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tanto dentro da empresa, quanto na rua, quanto entre pessoas. Essa questão de você se conectar com realidades totalmente paralelas, né? Porque você trabalhar e ter acesso a um Albert Einstein e ao mesmo tempo você tá dentro de um posto da favela lá, né? Sim. De um posto de saúde dentro da favela. Aí você olha duas realidades opostas, né? E é muito opostas, assim. Isso faz a gente ter um campo de visão, né? Com certeza. Completamente novo. Que eu falo por mim, e imagino que você passou pela mesma coisa, que não é a nossa realidade, né? Do que a gente cresceu, do que a gente se desenvolveu. Então, quando você chega nessas duas realidades e você vê o que você pode absorver de informação, como você pode ajudar de um lado, o que você pode trazer do outro, o que esse daqui pode combinar com isso. E vai te fazendo crescer, né, como pessoa. Isso. Então, com certeza certeza. é uma oportunidade linda, né? Sim, é demais. E se você for ver até fisicamente, né? Quando você chega ali, pra quem não conhece ali, você chegando em Paraisópolis é do lado do Morumbi, que é um Sim. bairro riquíssimo, né? Então, assim, você tá numa rua que tem mansões. E aí, na rua de trás,
você tem barracos. É literalmente isso, assim, é muito surreal, né? Essa dualidade. E é o mundo, né, que a gente vive, né? Então, realmente, você, assim, cresce absurdamente, né? Sim. Mas, obviamente, né, tem todo esse processo. Né, ainda bem que a sua professora de matemática falou pra você não ser professora de matemática, né? Você nunca ia ter essa vivência se você fosse professora de matemática. Com certeza, ela estava certa. Não, agradeço muito, realmente. Que legal. Assim, ela é muito querida. E aí, vamos continuar. Aí começou, então virou engenheiro de ambiental e sustentabilidade. Isso. Sim, aí durante todo esse ano... não fiquei até muito tempo, não. Aí fiquei ali mais 1 ano e pouquinho. Por quê? Aí eu e meu marido conversando, a gente chegou à conclusão que realmente São Paulo não era a cidade que a gente queria, né, formar nossa família, né? Crescer, né, ter os filhos e tudo. Apesar da gente gostar das pessoas ali, a gente chegou à conclusão que realmente não era. E a gente nunca tinha saído do país até a gente se casou. Nenhum de nós tinha saído do país nunca, né, na vida. E a gente falou assim, meu marido tinha um sonho de ir pra Itália, porque o pai dele é italiano nunca ele tinha ido na Itália, né? Sim. Aí ele tinha um sonho. Aí eu, assim, no 2º ano de casamento, eu falei assim, quer saber? A gente tava juntando dinheiro pra comprar uma casa, né? Mas eu falei assim, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, né? Ele vivia falando desse negócio de Itália, né? Eu falei assim, olha, vamos pegar o dinheiro e a gente faz viagem pra Itália e a gente junta o dinheiro depois de novo. Porque, assim, a gente não sabe o que vai ser amanhã, né? Sim. Então, foi a primeira vez que a gente saiu do país e viu uma outra realidade, né? E pra quem já foi na Itália, é um país lindíssimo, maravilhoso, né, gente? Não foi assim, ainda. Não foi ainda? Tem que ir, Bia. Eu sei. Maravilhoso. Qualquer cidade que você escolher vai ser boa. Não tem o que falar. Sim. Maravilhoso. E aí, assim, a gente andou a Itália inteira. Que delícia. Né? Gastou lá aquele dinheiro. Mas foi muito bom. Porque foi a primeira vez que a gente viu e falou assim... Caraca, ter uma vida fora do Brasil, né? Uma coisa diferente. Sim. E foi aí que começou aquela sementinha assim, será que, né? Não dá pra arriscar? A gente começou a pensar e tal. E aí a gente pensamos, né? Talvez Itália, né? Porque seria mais fácil, não sei o quê, né? Meu marido tem até família lá na Itália, que inclusive a família dele falou assim, não venham pra Itália. Porque, assim, eles conhecem outra a realidade. Outra professora de matemática aí no caminho. Exato. Mas eles conhecem a realidade, né? Também não é uma realidade muito fácil, assim, né? Não, Itália, todo mundo fala, é lindo pra visitar, né? Mas pra morar tem toda a sua dificuldade de estar lá. Então, assim, seria a nossa primeira opção. Aí eu falei assim, não, mas se eu for mudar pra Itália, eu preciso aprender italiano. Porque eu não quero chegar lá, a questão do idioma, né? Eu falei assim, eu tinha muito medo de chegar num lugar que eu não conhecia ninguém, sem falar o idioma. Então, por isso, eu falei assim, eu acho que a maioria, não sei se a maioria, mas muita gente que eu conversei escolheu Portugal justamente pensando nisso, né? Eu falei assim, o português. E aí, a gente começou a pensar em sair do Brasil e ficamos, assim, um tempão, né? Estudando e pensando. E a gente foi ver curso de italiano. E aí com a família e toda aquela história, não sei o que. Isso foi rolando, né? Até que chegou ali naquele momento, aí a gente falou assim, olha... Decidimos, não, vamos mudar de país. A gente até pensou em mudar para dentro do Brasil mesmo, para outro lugar. Mas eu falei assim, olha, se a gente chegar daqui a 50 anos e olhar... E a gente vai pensar, poxa, por que eu não tentei, né? E aí eu falei assim, eu não quero isso pra minha vida, sabe? O e se, né? Não quero o e se. Tipo, vamos lá, a gente tenta. Se não der certo, a gente volta pra trás. E amém, gente. É assim, e vamos lá. Vamos escolher aqui, estudar as melhores opções. Mas é o que é. Então, a gente tomou essa decisão muito consciente do seguinte. A gente vai, a gente tenta. Se não der certo, fica muito difícil, né? Não deu certo, a gente volta pra trás e começa de novo. E eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa que pensa em sair do Brasil. Sim. Porque, gente, realmente não é fácil. Ainda mais a 2. Não é fácil. Você enfrenta coisas assim que você não imagina. É uma realidade totalmente diferente do que você conhece. É começar tudo de novo. Sim. Às vezes é coisa simples, né? Tipo, abrir conta no banco. Você nem conhece os bancos, você não sabe como que é o processo, você não conhece a cultura. Então, assim, é tudo de novo. E se você muda de país, é tudo de novo, de novo. Sim. Então, assim, a gente fez isso pra Portugal e a gente fez de novo pra Irlanda. Tanto é que no primeiro ano que a gente tava aqui, eu falei assim, nossa, eu não acredito que a gente tá fazendo isso tudo de novo, né? Porque é começar do zero. Mas é assim, se você tem essa consciência... E também, assim, nós somos católicos, né? Então, nós rezamos muito, assim, pra Deus nos mostrar o que ele quer de nós, né? Sim.
E aí eu lembro que eu tava muito assim, ai, será que é isso mesmo? Não sei o quê. E aí fui falar com o padre ali da minha paróquia, né? Eu falei assim, padre, a gente tá pensando em mudar pra Portugal e tal, a gente tá estudando não sei o quê. Mas eu não tô com certeza se é isso mesmo pra gente. Aí eu lembro que até hoje eu lembro disso, porque assim, eu tenho certeza que foi Deus. Aí ele olhou e falou assim, Camila, é assim, Deus, ele é certo. Se é uma coisa que ele quer para a sua vida, ele vai abrindo as portas. Se vocês começarem a fazer uma coisa e você vê que tá bloqueando, que não tá dando certo, você pode ter certeza que ali não vai ser da vontade de Deus. Porque você tá pedindo para ele. Então, ele vai abrir as portas. Olha, aí eu comecei a avaliar as coisas. Gente, dito e feito, tudo que a gente ia pesquisando, assim, ia dando tudo certo, assim. Ia abrindo os caminhos, ia tudo. E eu lembro que eu tava indo numa comunidade católica, num dos encontros, e era o começo do ano. E aí eles tiravam o santo do ano. Tá. E naquele ano, eu tirei Nossa Senhora de Fátima, que a aparição foi em Portugal. Foi em Portugal, sim. Aí eu lembrei disso, eu não tinha lembrado. Quando eu lembrei disso, eu até me arrepio. Porque eu falei assim, eu falei, pronto, é vontade de Deus da gente se mudar. Sim. E aí, gente, a gente se mudou em 2019. Um ano depois... Pandemia? Pandemia. Assim... Vocês foram em que época de 2019? Ah, você falou. Em abril. Então 6 anos atrás. deu pelo menos aí uns 8 meses aí de adaptação. Deu. Não chegou... Graças a Deus. Logo na pandemia. Não. Porque a gente conheceu pessoas que tinham acabado de chegar e tiveram que voltar. Principalmente pessoas com família, né? Sim. Porque, gente, fechou tudo mesmo, né? Então, assim... Foi, assim, aventura, assim, né? E chegar num país sem conhecer ninguém... Puxado. É puxado. E você falou uma observação aí que vou só confirmar, na verdade. Sim. O seu marido, o pai dele era italiano, então vocês já tinham cidadania italiana? Sim, o meu sogro, ele é italiano. Sim. E o meu marido sempre teve cidadania passaporte italiano. Tá, então assim, ele não tinha um passaporte, ele tinha cidadania, porque ele é registrado, né? Mas ele foi tirar o passaporte depois que a gente voltou da Itália. Que daí a gente começou a ver. Aí ele falou assim, vou tirar, né? Vai que a gente decide. E aí ele tem o passaporte. Então, ele tirou o passaporte nessa época. Que aí facilitou esse processo de mudança e tudo mais, né? Tá. E foi um dos motivos que a gente escolheu a Europa. Porque a gente ia pensar no Canadá também, né? Nunca pensamos nos Estados Unidos. Mas no Canadá a gente estudou muito, a gente queria muito. Só que a gente achou arriscado por ter que investir um dinheiro muito alto. E não ter essa certeza de poder continuar morando lá, né? Sim. Então, a gente colocou na balança. Falou assim, por que não, então, escolher a Europa, já que a gente já tem essa facilidade do visto, né? Sim. Eu não tenho passaporte europeu, mas como nós somos casados, né? Eu posso ter, né? Qualquer lugar país, que ele estiver, você pode ficar com ele. Eu posso ficar com ele e posso trabalhar, né? Sim, muito importante também. Sim, ajuda muito, né? Ajuda muito, sim. Aí, Deus foi abrindo os caminhos para Portugal. Sim. Tirou a Nossa Senhora de Fátima. Você foi lá já no Santuário de Nossa Senhora? Várias vezes, né? Maravilhoso, né? Várias muito lindo. Vezes, Eu fui lá também. Uma paz, assim, que... Sim. Tirou a Santa do ano, guiando aí. Sim. E aí, o que foi o mesmo pra ir? O que poderia ser, assim... Aconteceu algo que chamou vocês ou não? Na verdade, vocês só falaram, é isso, vamos... Não. Porque você falou que vocês escolheram Setúbal. Isso. Setúbal não é um ponto que todo mundo vai. Não. O que atraiu vocês pra lá? Não é. Então, o que atraiu exatamente foi a comunidade católica Shalom. Porque eu não conhecia a comunidade no Brasil. Mas eu já tinha esse desejo de conhecer mais. Certo. E é muito engraçado, porque lá a gente morava em Interlagos e é bem do lado de um dos lugares que a gente tem a comunidade. Mas eu nunca fui. Tá. Nunca fui por diversos motivos, né? Então, quando a gente mudou para Portugal, eu falei, deixa eu ver se tem a comunidade em Portugal. E aí eu vi que tinha em Braga e em Setúbal. Aí eu falei, ok, então vou procurar aqui em Setúbal, até porque, gente, no Lisboa e Porto eram muito mais caro, né, pra você morar. Inclusive, Setúbal também já começou a ficar muito mais caro, né, desde que a gente se mudou pra lá. Mas na época ainda assim, era mais acessível do que você morar diretamente em Lisboa, né. Aí eu falei, então vamos começar. Por isso que, no fim, a gente começou a pesquisar mais essa região ali de Setúbal. Mas vocês já não foram com alguma proposta de trabalho, alguma coisa garantida? Vocês simplesmente falaram, muito obrigada por tudo que a gente teve até aqui. Hoje, estamos indo embora. Exato.
Achei que vocês já tinham tido alguma oportunidade de trabalho, alguma coisa, e por isso essa região. Não tínhamos. Foram para começar do 000 mesmo lá. 000, assim. Caraca, que coragem. Legal. Inclusive, as minhas amigas até do Brasil falam assim, Camila, você tinha que fazer YouTube, esses vídeos de YouTube para falar, porque as pessoas nem sabem de Setúbal, não sabem como que é a região e tal. E hoje até deve ter vídeos, né? Na época realmente não tinha muito. E aí, eu lembro que eu seguia, né, os YouTubers, né, de Portugal para aprender. E aí, gente, isso é muito importante, sabe? Você entender a cultura do país que você tá indo antes de você ir. Sim. Então, eu lembro, assim, que eu seguia os YouTubers lá e a gente, assim, passou um ano nisso, né? Assistindo vídeo preparando. E conversando e vendo. Então, o momento que a gente chegou lá, eu já sabia que para mudar a carta brasileira, você precisa ir lá no MTE e não sei o quê. Qual que é o segundo passo? Fiz a listinha, né? Para conseguir o arrendamento. Você tinha que ter 3 aluguéis, né? Então, a gente falou assim, então esse é o dinheiro, aproximadamente. Então, esse tipo de coisa ajudou muito a gente a não desistir. Principalmente se você não tem rede de apoio, ter essa visão é muito importante. Sim. Porque se você chegar lá e você se deparar com um problema lá, é muito mais difícil do que se você já ouviu alguém falando e já tem pelo menos ideia de qual que é o caminho que você tem que seguir. Certo. Isso facilitou muito pra gente, assim, né? Nesse sentido. E é isso aí. Por isso que a gente escolheu Setúbal, especificamente. E na questão profissional, quando você olhou Portugal, você já chegou a olhar para o lado da engenharia ambiental? Se ia ter oportunidades, como seria? Então, nesse processo de preparação, o que eu fiz? LinkedIn e YouTube. Tá. Então, assim, eu comecei a procurar e eu vi que não tinham muitos profissionais na área, assim, estrangeiros, né? Aí eu pensei, bom, é uma área um pouco mais fechada, né? Pelo que eu vi. Mas, também, o que eu comecei a ver? Muitas notícias de Portugal, então eu comecei a ver que eles estavam enfatizando muito essa parte ambiental, a nível europeu, né? Ganhando prêmios, alguma coisa, aqui e ali. Aí, Lisboa tinha sido a cidade mais sustentável, escolhendo, sabe? Essas coisas, assim, eu comecei a entender um pouquinho mais do perfil, assim. Eu falei assim, olha, então, não é totalmente impossível, né? Apesar de que todos os vídeos, né? Todas as pessoas que a gente já tinha falado, assim, quase 100% das pessoas, assim, é impossível você trabalhar na sua área, já entrar em Portugal e trabalhar na sua área. Assim, dificilmente. Você vai ter que, né, ser garçonete ou trabalhar de cleaner, não sei o quê. E assim, gente, amém, né? E eu tava com muito essa consciência, né? Tanto é que, eu lembro que as pessoas, quando a gente falava que ia pra Portugal, que a gente não falou muito, né? A gente falou quando já tava tudo certo pra ir, né? Sim. As pessoas assim, você tá maluca, você tem um emprego maravilhoso, né? Engenheira, quem consegue ser engenheira ambiental em São Paulo, não sei o quê. E vai mudar pra Portugal, não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, eu não tenho, realmente, eu tava assim, aberta a ir trabalhar no McDonald's. Porque a gente tinha decidido, eu e meu marido, que a gente queria mudar. Essa nova experiência. Exato, a gente queria mudar. Sim. Então assim, eu assumi o risco de não trabalhar na minha área, se eu não pudesse, né? Mas, por outro lado, eu também estava muito consciente de que eu vou tentar, né? Sim. Porque também a gente pode falar assim, amém, né? Estamos abertos. Mas, se a gente tem essa consciência de que, mas eu posso, né? E se eu puder mesmo? Vamos ver. Sim. Parece impossível, né? Mas, gente, comecei a trabalhar na minha área. Uma coisa assim, eu nunca tinha conhecido ninguém, né? Que já tinha chegado lá e trabalhado já na sua área de formação. Assim, todos os relatos que eu tinha ouvido na época era, não, você não consegue trabalhar na sua área de formação, né? Depois de muitos anos, você se adapta ali, tal. E aí, talvez você consiga mais pra frente. E assim, eu acolhi, né? Eu falei assim, tudo bem. Então, eu vou procurar as duas coisas, mas não vou desistir. Então, comecei a olhar perfis. O que eu fazia? Entrava nos perfis procurava... Primeira grande notícia, né, gente? Engenheiro ambiental não existe esse termo em Portugal. É engenheiro do ambiente. Então, assim... Saber procurar é importante. Exato. Sim. Isso é crucial. Em inglês, em português também, né? Então, eu comecei a entrar em perfis, né? De engenheiros ambientais. Do ambiente de Portugal. E ver o que eles estavam escrevendo, né? No perfil. Maravilhosa. E aí, eu comecei a mudar. Você aprendeu sozinha ou você achou isso na internet? Porque isso é o que a gente fala em mentoria e consultoria. É a dica principal que a gente dá para todos os clientes. Tipo... Vai ter que fazer o processo de pesquisa ali, né? De identificar. Sim. Eu já não lembro se na época eu já estava... Eu acho que sim. Acho que eu estava acompanhando a Tana. Tá. E eu lembro que ela falava disso. Então, assim, eu comecei a acompanhar esse tipo de conteúdo para ver o que eles
sugeriam, né? Sim, sim. Então, eu vi que isso era uma das coisas. Eu falei assim, beleza, então vou trocar o meu perfil, né, do português brasileiro Para o português de de Portugal. Portugal. Sim, faz muita diferença, gente. Porque a gente, às vezes, não tá procurando o lugar certo. E também você não pode ser encontrado se você não tá falando a mesma língua, Sim. né, daquele país. Sim. Então, isso aí é o primeiro passo. E até diria, essa é a grande dica. E eu acho que você mesmo, né, Bia, já cansou de falar isso, né, gente? Tem que revisar LinkedIn e currículo. Sim. Faz toda a diferença, porque é muito diferente mesmo, né? Até a percepção do que você tá lendo ali. Então, às vezes, você tá falando a mesma coisa. Mas se você não tem as palavras que eles usam, seu Já perfil dá nunca vai uma ser... incompatibilidade de informações ali. Exato. Sim. Então, assim, é fundamental isso. Mas eu não contratei nenhuma consultoria nessa época. Tá. Eu fiz, assim, fui assistindo todos os vídeos possíveis e fui atualizando, né? Tu me fala se a gente tá com o tempo... Tá tudo em ordem, tá tudo em ordem. Aí eu comecei a fazer isso, né? E foi muito importante isso, porque aí eu comecei também a pesquisar direito, né? Sim. Porque se eu colocasse engenharia ambiental, ia aparecer muito pouco. Aí quando eu comecei a colocar engenheiro do ambiente, ou esse tipo de termo, começou a aparecer. E aí a gente chegou ali em abril. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa que faz festa de aniversários para criança. Eu era animadora de festa de criança, né? Caramba. De atividade científica, Sim, sabe? Muito legal. Que da hora. Como eles dizem assim, muito giro, né? Aham. E foi legal porque, inclusive, legal não é uma palavra que a gente usa em Portugal no sentido de bacana, falar que é né? bacana. Não, são outras palavras, que foi uma coisa que eu aprendi lá, né? Sim. Então, foi interessantíssimo, né? Porque comecei a ver mesmo a cultura portuguesa, né? Comecei a ver o jeito português de falar, Tava ali com as famílias, né? Sim. Exato, o jeito do português. Então, assim, qualquer experiência que você tenha no país agrega demais para a sua vida profissional na sua área, né? Então, foi, assim, excelente. E eu continuei nessa empresa, inclusive, depois que eu arrumei o estágio lá, né? E é muito importante essa coisa da linguagem, né? Acho que isso aí é um outro ponto, que quando você está numa nova cultura, gente, é assim, você precisa estar aberto para se inserir naquela cultura. Sim. Conheci muita gente sofrendo mesmo, assim, sofrendo porque queria bater de frente com uma coisa que é cultural. Então, assim, a gente tem que entender que nós saímos do nosso país, né? Nós temos um jeito brasileiro. Inclusive, no Brasil, somos muito diferentes, né? Mas nós temos o jeito brasileiro. Sim. E nós estamos entrando numa outra cultura. E se eu não quiser abraçar essa cultura, eu vou sofrer demais. Então, sair da nossa bolha, né? Porque a gente tá saindo do país e tá querendo manter a bolha. Não dá. Então, assim, conheci muitas situações de brasileiros querendo manter a mesma vida que tinha no Brasil, fora do Brasil. E aí, acaba que não dá certo, né, gente? Aí você sofre mesmo, porque você vai bater de frente, né? Sim. Com o outro, vai ser difícil nas suas relações, entende? Então, assim, a gente tem que estar com a cabeça muito aberta. Inclusive, para coisas que as pessoas te falam. Porque, às vezes, naquela cultura, e eu acho que, assim, para quem conhece português e quem já viveu em Portugal, sabe que o jeito português é muito diferente do brasileiro. Sim. E se você for levar pro seu lado pessoal, gente, você entra no seu quarto, chora e fecha a porta, fica lá, não faz mais nada da vida, entende? Sim. Eu escuto muito, né, as pessoas falando que, português é muito grosso. Sim. Né? Que eles são muito grossos. Mas eu acho que eles só são práticos. Eles são diretos. São diretos. E a gente não tá acostumado, né? Porque no Brasil a gente sempre dá um jeitinho pra não ofender, pra não sei o quê. Até a gente vê muito meme, né? Que tipo, vamos marcar pra sair? Aí em Portugal fala, não vamos marcar, não consigo. Em inglês no, thank you. Em português, vamos ver. Eu vou ver minha agenda e te aviso. Vou não sei o que e te falo. Nunca é um não dá, né? Exato. Então, a gente tem muita dificuldade, né, em dizer não. Sim, e eles nenhuma, né? Nenhuma. Então, às vezes, você vai se sentir assim, poxa, né, não gosta de mim. Leva muito pro pessoal. Gente, não, assim, é o jeito deles e amém, sabe? Você Sim. tá ali, ou você entra na deles, ou... Eu acho ótimo, sabe? Essa praticalidade, pra mim, eu acho excelente. Ou você pode, você não pode. Então, acho que hoje em dia, pra mim, já é o contrário. Eu já tenho dificuldade em, sabe? Voltar pro jeitinho brasileiro, né? Porque fica assim, cheia de dedos, com cuidado. Sim. Não, mas eu acho que essa praticidade é libertadora, né? Eu gosto. Até, gente, fugindo do profissional, né? Mas ir numa loja, por exemplo, você vai comprar alguma coisa. Eles não estão nem aí. Você olha a loja inteira, ninguém vai falar contigo. Maravilhoso. Gente, se você precisar deles, aí você vai lá e pede. Aí você vai e pergunta. E pronto.
Aí, às vezes, eu tinha, né, pessoas me falando assim, ai, mas eu saí da loja que ninguém veio aqui falar comigo, ninguém veio me perguntar. Eu falei assim, gente, não espere, porque eles não vão mesmo. Você tem que ir perguntar. Sim, e amém, né? Sim. Essa parte eu acho maravilhoso. Porque nossa, no Brasil, isso me deixava doida. De tipo, você entrar na loja, ai, tudo bem, posso te ajudar? Calma, gente, eu nem entrei, eu nem sei se eu quero alguma coisa, né? Lá não, lá é exatamente o contrário. Você olha, quer alguma coisa, você vai lá e fala, quero isso. Posso ler? Pronto, resolveu. Exato. E se você quiser o tamanho, você fala, não, acho que não é esse tamanho, nunca vai te oferecer. É engraçado, né? Mas é assim. Sim. Aí você conseguiu, então, oportunidade para trabalhar lá, como engenheira do ambiente. Pois é, né? Como foi? Voltando para a parte profissional, né? Tá tudo bem. Aí assim, eu sempre estava de olho, né, ali e tudo, e eu vi essa vaga, e era para estágio. E no Brasil, a gente sabe que estágio é quando você está cursando a faculdade, né? Sim. E em Portugal, não. Em Portugal, você pode fazer um estágio, que é o que eles chamam de graduate aqui, né? Sim. Que é depois que você termina a faculdade, você tem um período que você pode fazer um estágio mesmo, né? Eu não sabia disso, né? Obviamente. Mas aí, eu vi a vaga, eu falei assim, quer saber? Vou mandar, né? Tava dentro do meu perfil, tava pedindo a experiência que eu tinha, né? Aproximadamente, porque tava pedindo 14 mil, que é a certificação ambiental. Tava pedindo a certificação de qualidade, que eu ainda não tinha experiência, mas para quem já trabalhou com certificação sabe que elas têm a mesma base, né? Eu falei assim, vou tentar, né? E mandei. E me chamaram para entrevista, né? Aí eu falei assim, nossa, né? Ok, né? Vou lá fazer entrevista. Fui. E aí foi muito legal, né? O meu chefe português, ele gostou de mim, né? Então a gente conversou. Inclusive, a cunhada dele era brasileira. Então eu acho que isso é uma coisa, assim, que também ele não tinha preconceito, assim, né? Sim, com o estrangeiro. Por quê? Eu era uma das únicas brasileiras na empresa, gente. Caramba. Então, tinha eu e mais uma outra brasileira. Depois entrou mais uma. Mas, assim, eram poucos brasileiros. Sim. Muito diferente do cenário depois hoje em dia, né? Hoje tem muitos mais brasileiros trabalhando em empresas mesmo, né? Mas eu vejo que, talvez, se ele não tivesse essa experiência pessoal, talvez... Poderia ter sido uma barreira. Poderia. Não vou mentir, não. Mas, de novo, tô falando de 6 anos atrás, né? Sim. Hoje, o cenário pode ser completamente diferente. Não sei, né? Não estou mais lá. E aí, tinha uma exigência, né? Para esse cargo, que era ter o seu diploma validado, né? Que é uma das coisas que tem ali em Portugal. E eu não tinha pedido a validação, porque era caro o processo. Aí eu falei assim, não, a gente não tinha mesmo como, né? Sim. Pagar essa validação. Porque é o tipo de processo que você dá a entrada e se você... Sem garantia. Sem garantia, isso. Se eles aceitarem, aceitaram. Se não aceitarem, você perdeu todo o seu dinheiro. Eita. E para quem muda do Brasil, sabe que você transformar real em euro... Já era difícil há 6 anos atrás. Hoje em dia. Sim. Então, assim, e a gente tirou tudo que a gente tinha no Brasil. Né? A gente vendeu tudo que a gente tinha, literalmente, e levou para Portugal. Então, assim, e o meu marido ainda não tinha achado emprego, né? Nessa época aí. Então, a gente estava basicamente, sim, vivendo o que a gente tinha trazido do Brasil. E... dessa minha experiência aí de animadora científica durante as férias de verão ali, né? E aí eu falei assim, senhor, a gente precisa de uma solução aqui, né? E eu não tinha essa validação, mas no fim o meu chefe, ele acabou gostando de mim, ele viu que eu tinha experiência que ele precisava. Sim. E ele não tinha, né, achado nenhum outro candidato com essa experiência. Então, ele acabou me contratando, aí ele falou assim, eu sei que não tá validando seu diploma, mas o RH pode te ajudar. E aí, eu dei entrada no processo depois. Então, assim, para mim, isso é muito importante, questão profissional fora do Brasil. Às vezes, você não faz todos os tiques do que eles estão pedindo. Mas, mesmo assim, você precisa tentar. Principalmente quando você vê que a vaga tá muito encaixando com o conhecimento que você tem, né? Exatamente. Com todo o know-how aí que você pode trazer junto. Sim. E aí foi uma das grandes lições que eu aprendi, foi aí porque eu estava concorrendo com graduates, com pessoas que tinham acabado de sair da universidade. Eu também, né? Eu era uma recém-formada, mas eu já tinha muita experiência. Sim. Porque eu comecei a trabalhar no primeiro ano da faculdade. E aqui na Europa, a gente sabe que os europeus não são assim, né? Completamente diferente. Completamente diferente. Então, assim, eles terminam a faculdade e o mestrado geralmente integrado, mas eles não têm experiência de mercado. Sim. Então, eu sei que o meu chefe, com certeza, as pessoas que ele entrevistou, com certeza não tinha nem comparação com a experiência que eu já tinha. Sim. Porque a gente já trabalha, né? A gente sabe a vida doida, né? Do brasileiro, né? É estudar e trabalhar, gente. Então, assim, comparado com os europeus na mesma faixa etária, na mesma faixa de vida, a gente tem muito mais experiência. Sim. Então, cabe a nós saber o quê? A vender essa experiência.
Porque isso e eles valorizam muito, né? Eu acho que na Europa, no geral, eles valorizam experiência. Sim. Às vezes nem faculdade, curso, nada assim, mas a experiência que você tem, eles valorizam. Muito. Então, assim, e aí comecei, gente, meu estágio lá. Fiquei lá um tempão, e aí foram renovando o estágio, o negócio da faculdade, nada de aprovar o meu diploma. E eu até estava comentando, né, com vocês no começo, que foi um período até difícil para mim, porque eu procurei a universidade que tinha grade mais parecida com o meu curso. Então, eu tinha certeza que eu estudei todas as grades possíveis de Portugal, de cursos de engenharia ambiental, Sim. né? Então, eu tinha certeza que aquele era o curso mais parecido com a minha grade. O meu curso eram 5 anos, né? Incluindo estágio e trabalho de conclusão de curso. O curso que eu estava pedindo, a equivalência, eram somente 3 anos. Não exigia estágio, não exigia trabalho de conclusão de curso. Então, assim, a carga horária era muito menor do que o curso que eu tinha. E ainda assim, não validaram o meu diploma. Então, assim, foi um processo difícil para mim. Porque a gente não tinha dinheiro, né? A gente pegou o dinheiro que a gente tinha para sobreviver, literalmente, e investiu nisso, né? Mas Deus é muito bom, né? Então, nada acontece por um acaso. E mesmo não tendo saído a validação do meu diploma, a empresa quis renovar, né, o meu contrato e depois ainda me ofereceu uma vaga efetiva mesmo, né? Ai, que legal. De especialista em qualidade em ambiente. Ele viu que você estava agregando muito valor ali para a empresa, né? Você tinha o conhecimento que ele precisava. Não ia barrar por causa de um papel. Exato. Sim. Então, assim, gente, mesmo às vezes a gente se depara com processos que estão fora do nosso controle, né? Sim. E eu acho que na época isso me abalou muito. Que talvez hoje não é uma coisa que eu iria me preocupar. Porque eu já tenho uma outra visão, assim, né? Já passou pela experiência, né? Exato. Sim. Mas no passado, eu lembro que na época eu ficava muito angustiada. Porque eu falei assim, imagino. vai Vou acabar... perder o emprego Exato. por causa disso, sim. Tipo, então, eles fizeram, assim, contratos de 6 meses. Então, eu falei assim, que desespero. tá acabando 6 meses e nada de sair um negócio da faculdade. Sim. Aí, recorri, enfim, várias coisas, assim, e não saía. E não saiu. Então, assim, eu não tinha o reconhecimento, não tenho reconhecimento do meu diploma em Portugal até hoje. Inclusive, o que eu oriento para as pessoas que estão lá, só dê entrada se você realmente precisar. Porque senão, gente... Só vai perder dinheiro. É um processo, assim, muito complicado. E aí, também outra dica. Tente achar alguém na mesma faculdade que você está entrando para ver se aprovou aquele processo ou não. Tá. Porque aí depois o meu chefe falou assim, talvez se tivesse entrado na minha faculdade, que eu já conheço pessoas, talvez poderia ter sido... Entende? Então, assim, infelizmente, você tem que ter uma rede de contato que eu não tinha, né? Eu não conhecia ninguém. Então, eu entrei ali onde eu achei que eu julguei que era o melhor, né? Sim. Mas, assim, quem indica... Faz diferença, assim. E parece que não, né? Mas eu tenho a impressão que países europeus, por serem mais pequenos, né? Eles têm mais forte essa questão do que... eu conheço fulano, eu conheço ciclano, né? Coisa que em São Paulo, isso aí, assim... Não interessa quem você conhece, quem não você conhece. Você tá concorrendo com todo mundo ali de igual para igual, né? É mais difícil, sim. E mesmo assim, depois que você foi efetivada, começou a trabalhar, a falta da validação mudou alguma coisa para ti? Não. Porque o seu cargo não deixou de existir, a função continuou sendo a mesma, tá? Sim, tá. Não influenciou em nada. Ótimo. Então, era mais uma questão de RH. Sabe assim, a gente sempre pediu isso. É o checklist, né? A gente sempre pediu isso e a gente continua pedindo isso. Sim. Mas não influenciou em nada no meu cargo, ou pra me efetivar em nada. Então, assim... E o que você fazia ali dentro da empresa? Então, aí eu fui contratada para gerenciar, né, junto com o meu chefe, para dar o suporte para ele, na ISO 14000, que é a gestão ambiental, né, e na ISO 9000, que é a gestão da qualidade. Então, eu fazia... O meu maior trabalho era esse, mesmo para manter a certificação. Então, né, garantir que todos os relatórios né, estejam em dia. Quem trabalha com certificação sabe. Você precisa estar monitorando e acessando sempre, assim, mensalmente, eu diria. Sim. Para também não chegar ali no momento da auditoria, você ficar tá uma bagunça. Que geralmente é o que acontece quando você não tem uma pessoa ali dedicada para isso, né? E, então, essa era a grande parte do meu trabalho, até porque a gestão da qualidade, né, a ISO, ela exige bastante essa questão de entrar em contato com suppliers, fazer assessment de suppliers. Então, é uma coisa mais, assim,
constante, né? Você precisa fazer isso. Sim. Gestão de reclamações, gente, é uma maravilha. Isso na 9000 é maravilhoso, né? Gestão de reclamações. Então, aí, em Portugal, você é obrigado a ter lá o livro de reclamações, online ou mesmo físico, né? Aí, eu precisava, se a gente tinha alguma reclamação, tem que ir lá dar suporte, enfim. Né? Todo um processo. Então, essa era a maior parte do trabalho. E a outra parte era mesmo o gerenciamento ambiental, né? Então, tratar os resíduos mesmo, né? Garantir que está indo para a destinação adequada, dar treinamento para os funcionários. E isso foi muito interessante, porque a empresa que eu trabalhava tinham technicians, né? Técnicos que iam nos locais fazer os reparos. E aí, eu dava muito treinamento para eles, para saber como que eles lidavam com resíduos. E isso foi uma das coisas que agregou para eu conseguir um emprego hoje na Irlanda também. Porque a empresa que eu trabalho, ela também tem technicians, então tem né, técnicos no campo. Sim. E aí, provavelmente, sim, o meu chefe também olhou e falou assim, legal, né? Ela já tem uma noção mais ou menos do que é o trabalho, né? De dar esse gerenciamento e suporte para essas equipes todas. Isso, de pessoas que não estão fisicamente, né, no mesmo lugar. Que às vezes é um desafio um pouquinho mais complicado, né? Né? Porque você tem que monitorar a distância, de certa forma. Isso. Tá. É diferente. Quando você tem um office, né? Um prédio, você tem aquele prédio, aquelas pessoas estão ali e acabou. Sim. Você vai falar... É muito mais fácil você encontrar com a pessoa, né? Dar as orientações. Sim. Quando você tem essa mobilidade, acaba sendo um pouquinho mais complicado, né? Fazer esse tipo de gerenciamento e comunicação. E essa oportunidade que você conseguiu em Portugal foi depois de quanto tempo você estava lá? Então, a gente chegou em abril, eu comecei a trabalhar lá em agosto ou setembro. Porque 6 meses, rápido. Né? 6 meses, eu acho. Foi rápido, graças a Deus. Muito bem. Foi. E você começou a trabalhar e entrou a pandemia. Exato. Você continuou trabalhando? Continuei trabalhando. Graças legal. A Deus. Aí a gente trabalhava mais online, né? E foi isso. Aí você desenvolveu ainda mais essa questão de conseguir monitorar e gerenciar a equipe à distância, né? Vários treinamentos online. Era muito legal, né? Porque aí você aprende aquelas ferramentas de interação e não sei o quê. E assim, aí fazia, sei lá, tipo podcast. Sim, né? Sim. Vamos chamar fulaninho. Né? Café da tarde, né? Algumas coisas assim, eu já não lembro o nome, gente. Devo estar falando errado, mas era tipo isso, né? Sim. Eu acho que ajudou muito também nessa questão de desenvolvimento mesmo, né? Legal. Foi muito bom. E aí, muito engraçado, né? Porque foi exatamente 1 ano, praticamente, né? Um pouco menos, né? De 1 ano que a gente tinha chegado em Portugal. E o meu marido, ele ainda não tinha conseguido um emprego, gente. Puts. Então, assim, e o dinheiro que eu ganhava no estágio não era suficiente para manter, né? A casa, né? A comida e tudo. E aí eu lembro que exatamente em final de fevereiro de 2020, eu fui rezar lá na igreja que tinha lá perto de casa, né? E tinha uma imagem de São José, né? Então, assim, para quem é católico sabe que a gente reza muito para São José na questão de providenciar, abrir os caminhos, né? Sim. E eu lembro até hoje, assim, porque eu cheguei na frente da imagem ali de São José e aí eu comecei a rezar e eu falei, Deus, a gente entendeu que era pra gente vir aqui. O Senhor sabe que a partir do mês que vem, a gente já não tem dinheiro suficiente para pagar aluguel, se manter aqui, ou a gente tem que decidir, né? Se não mudar nada, o dinheiro que a gente tem é pra gente pagar a passagem de volta pro Brasil. Porque não tem mais como se manter, né? Sim. Isso em fevereiro de 2020. Aí eu falei assim, eu realmente preciso, né? A gente precisa de uma iluminação. Porque se for para voltar pro Brasil, a gente precisa saber disso hoje. Porque a gente não pode dar o luxo de gastar esse dinheiro do mês que vem e ficar naquela situação, né? Que a gente já viu pessoas, né? De não ter dinheiro nem para voltar, né? Sim. Falei assim, não tem como. Bia, naquela semana, o meu marido conseguiu um emprego na cidade que a gente morava. Caramba. Na cidade. Ele conseguia a pé. E era uma loja, assim, de equipamentos elétricos. Ou seja, durante a pandemia, aquela loja ficou aberta porque era considerado serviços essenciais. E ele começou a trabalhar uma ou 2 semanas antes de fechar tudo. E se ele não tivesse conseguido aquele emprego naquele momento, ele não conseguiria. Não conseguiria mais emprego. Porque fecharam tudo, pararam tudo, literalmente. Caraca. E como ele tinha acabado de ser contratado, não fazia sentido também, né? O dono, né? Mandar ele embora. E também porque aquele serviço foi autorizado a continuar aberto. Sim. Então, assim, aquilo pra mim foi... Não, Camila, realmente é pra vocês ficarem aqui, né? Sim. E que engraçado, né? Ele é o europeu. E mesmo assim não conseguiu oportunidade, que às vezes é uma coisa que muita gente bate na tecla, né? Eu não tenho cidadania europeia, então não consigo trabalho por causa disso, isso me barra. Não, pode barrar para qualquer um.
né? Infelizmente, Sim. depende do mercado, depende do que você está procurando, depende de como você está se posicionando. Caramba. Depende da sua área, Sim. assim, depende de muitas coisas. E ele fez entrevistas em empresas e, assim, foi claramente preconceito. Porque meu marido era mais da área de vendas, né? Tá. Então, aqui na Europa é um pouco mais complicado. Sim. Né? Por causa daquela coisa do eu te indico, todo mundo conhece todo mundo. Sim, então, sim, assim, sim. uma área de vendas, isso aí, né, é essencial, né? Então, acabou dificultando mais pra ele, né? Caramba. E assim, é um ótimo exemplo isso. Porque, gente, você tem cidadania, não tem cidadania. Às vezes a pessoa fala assim, Camila, mas você tinha o direito de morar e trabalhar. Sim, Mas se ele não conseguisse nada e tivesse que voltar, você ia junto. Não ia fazer diferença nenhuma, né? Exato. Sim. Assim, a questão da cidadania ajuda, com certeza. Mas não é o... Mas não é o fundamental ali para um profissional conseguir uma recolocação no mercado, sabe? Sim. Então, assim, as pessoas precisam entender isso. Muita gente não entende. Sim. Ainda hoje, as pessoas não entendem que, você tem cidadania, por isso você conseguiu um emprego. Ou, você é casada com um europeu, então você conseguiu um emprego. Não é isso, gente. Realmente, assim... Isso é só um detalhe da lista. É um dos detalhes que facilita, né? Mas... Você poderia ter perdido a oportunidade porque você não conseguiu ticar a questão da validação do diploma. Mas a empresa não quis dar aquela prioridade para aquele assunto e falou, não, você tem tudo que eu preciso, não vai ser isso que vai te bloquear. Exato. E pode acontecer com a questão do visto com muita gente, né? Sim. Você tem tudo que eu preciso. O problema é o visto? Vamos aplicar. Exato. Que é o que acontece com muita gente hoje em dia. Sim. E mesmo, às vezes, assim, a empresa fala assim, olha, eu não posso aplicar o visto. E acontece, gente. Às vezes a empresa realmente, às vezes ela não quer ter aquela dor de cabeça, às vezes ela não conhece o processo. Tem N motivos, né? Sim, sim. Então, por exemplo, hoje, quando a gente anuncia uma vaga e vem alguém me perguntar, Camila, a empresa dá visto? Eu falo, gente, olha, não é política da empresa dar visto. Vamos tentar, entende? Aplica, faz a entrevista, porque é aquilo. A empresa não dá visto. Mas e se você for o melhor candidato e ela não tem mais nenhuma outra opção? Sim. Pode acontecer. Exato. Né? Então, enfim. Vai depender muito da situação. Depende da situação, do momento que tá ali. Então, não desista, né? No fim das contas. Teoricamente, então, tava tudo bem. Tava tudo bem. Mais ou menos, Ele conseguiu entrar no mercado também para trabalhar, as coisas foram se alinhando, você já estava trabalhando como engenheira ambiental, engenheira do ambiente, né? Sim. Tava, mas assim, para quem já morou em Portugal, sabe como que é a vida lá. Uhum. Então, assim, depois de um ano lá, a gente gostava muito. Então, era engraçado porque as pessoas sempre perguntavam. Eles já têm um pré-conceito do brasileiro no seguinte. Você só vem aqui para morar 5 anos, pegar a cidadania e ir para outro país, né? Uhum. Então, eles achavam muito estranho pessoas que já tinham oportunidade de escolher outro país na Europa querer estar lá. Moram lá. Uhum. Sério. 99,9% das pessoas que conversavam com a gente faziam assim, mas por que vocês estão morando aqui? Eu digo assim, se vocês podem ir em qualquer outro país europeu, por que vocês estão em Portugal, né? E eu achava muito engraçado isso, porque aí a gente vê, assim, o plano geral das pessoas, né? Sim. E realmente, né? A gente conheceu muitos brasileiros nessa situação mesmo, de que, quero viver aqui por um tempo, vou pegar a cidadania. Mas a gente tinha analisado o país, a gente tinha visto a questão de segurança. Eu falei assim, é um bom lugar pra criar criança, né? Criar os filhos. Assim, a gente quer, né, morar aqui e tudo. Só que depois de um ano que você tá no país e você consegue entrar um pouco mais na realidade, você vai vendo realmente como que é a vida ali. Então, durante aquele ano, até o meu marido não ter conseguido emprego e tudo, foi pesando um pouco, porque a gente não tinha dinheiro nem para visitar o Brasil. Uhum. Então, aquilo para mim ficou muito forte, sabe, Bia? Porque eu falei assim, eu não quero morar fora do Brasil e ficar nem isolada, saber, né? Quando que eu vou poder voltar no Brasil? Porque a gente, na realidade, a nossa vida era muito boa no sentido de que a gente recebia, a gente conseguia se manter com uma vida boa, confortável, né? Assim, mas não sobrava, né? Assim, não, Sim. Tanto é que a gente não viajava para outros países. A gente viajou muito dentro de Portugal, mas a gente não saía de Portugal. Sim. Porque era aquilo, né? Eu falei, se a gente tirar esse dinheiro para ir visitar o Brasil, a gente nunca vai conseguir, sei lá, comprar uma casa e tal. Então, assim, eu falei, a gente começou a falar, será que vale mesmo a pena? E Camila, em que momento, então, que a Irlanda entrou aí na sua história? Sim, então, a gente estava em Portugal, aí chegamos no momento de olhar e falar assim, ou aqui a gente volta para o Brasil, ou a gente, né, escolhe um outro país para viver. E, né, o meu marido não tinha conseguido emprego ainda, foi trabalhar num parque de Natal em dezembro, né, de 2019. E lá ele conheceu muitos brasileiros, né, trabalhando também no Parque de Natal, que já haviam morado na Irlanda. E aí
foi que a primeira vez, assim, que surgiu Irlanda, né? Porque eles acharam um absurdo, né? Ele ter uma cidadania e a gente morando em Portugal, né? Da mesma forma que os portugueses achavam um absurdo, eles também acharam um absurdo. Exato. Tá. É. Então, assim, aí foi a primeira vez, né, que a gente ouviu de Irlanda. E como já tinha passado um tempo, a gente já tinha visto mais ou menos como que era, como funcionava em Portugal, e já estava me incomodando o fato de talvez não conseguir, né, visitar o Brasil e como que seria isso no futuro. Um dia ele chegou em casa e falou assim, amor, o que você acha da Irlanda? Aí eu olhei assim e falei, não acho nada, porque assim, até então conhecia a Irlanda, mas assim, nunca tinha reparado, assim, realmente não fazia ideia, né, de como que era aqui. E aí, quando ele falou isso, né, aí a gente começou a pesquisar um pouco, né? Começamos a ver alguns vídeos das pessoas falando como era viver aqui, prós, contra, etc, etc. Mesmo processo que a gente fez para Portugal. Então, assim... Se preparou. Sim. E o YouTube ajudou muito nisso, né? Então, esse é um dos motivos que me deu coragem para vir aqui hoje compartilhar. Porque foi uma das coisas que me ajudou muito, né? E profissionalmente também, né? De ver outros profissionais falando, né? Dos desafios e de como que eles conseguiram. Aquilo me deu, de certa forma, assim, uma força mesmo. Um suporte já, né? Para se preparar para o que você ia encontrar. Não ia ser mais tão desconhecido. Exatamente. Né? Sim. E aí a gente começou, né? Maratonar vídeo de Irlanda e conhecer um pouco da cultura irlandesa e não sei o quê. E aí, como eu falei também, né? Eu sou missionária, né? Da comunidade católica Shalom. E, claro, todo esse processo, né? Rezando também, né? Pra ver se era da vontade de Deus ou não. E aí, pronto, veio a pandemia, né? Então, assim, com a pandemia... Ele conseguiu emprego, veio a pandemia, né? Veio um outro BO ali atrás. Sim. Aí, assim, não tinha, acho que ninguém naquele momento tinha, né? Noção do que ia ser. do que ia ser e como que ia ser esse processo, né? Sim. Então, a gente não tinha, né? Como sair dali, enfim. Amém. Então, vivemos todo aquele processo, né? E continuamos pesquisando, né? Sobre Irlanda e tudo. E aí foi muito engraçado, porque durante todo esse ano de 2020, né? Que foi a pandemia, então, todo o ano de 2020, a gente pesquisando e assistindo vídeo e não sei o quê, a gente não tinha mais dinheiro, né? Sim. Como eu disse, né? O nosso dinheiro tinha acabado. Sim. Meu marido conseguiu tinha um mês emprego, ali, e aí era pra gente se manter. Então, a gente não tinha condições financeiras de ir pra um outro país. Porque a gente sabe que quando a gente muda, você tem que ter ali uma reserva pra se suportar ali no começo, né? Porque fica muito arriscado, né? Infelizmente, a gente conheceu pessoas, assim, que não se prepararam bem e, portanto, sofreram muito, né? Nessa parte. Então, assim, também acho que é um pouco de responsabilidade, né? Da pessoa de fazer essa preparação. Então, a gente não tinha condição financeira mesmo, né? De fazer uma nova mudança para um país sem emprego, como a gente fez, né? Sem emprego, sem conhecer ninguém, etc. E aí é tudo muito assim, muito providência, né? De Deus mesmo, assim. Tudo que eu vejo na minha vida, na vida de qualquer um, assim, né? É sempre a providência dele na nossa vida, né? Sim. Então, eu falei assim, olha, tô tranquila. Se for mesmo da vontade de Deus pra gente se mudar pra Irlanda, vai dar certo, né? E aí, na nossa cabeça, né? Meu marido é europeu, inglês fluente, ele era professor de inglês, né? No Brasil. Caraca. Né? Eu falei assim, vai conseguir um emprego daqui, né? Por isso eu tava vendo vários vídeos de pessoas falando que conseguiu proposta de emprego. A gente falou, tranquilo, ele vai conseguir uma proposta de emprego e a gente vai se mudar, né? Porque sem um emprego antes... Vocês não iriam. Não tem como vir pra Irlanda, né? Sim. Mudar pra Irlanda. E a gente ficou nisso aí 1 ano, né? E mandava currículo e nada e tal, e tal, tal. Aí você vai desanimando, né? Assim, que o tempo vai vindo. Era um ano de pandemia ainda também, né? Sim, e todas coisas novas e tal. Então, assim, não era mesmo o momento. Mas a gente, né, continuou. Eu ainda não tinha... Tentado. Não tinha tentado. Por quê? Tá. Eu era muito insegura no inglês. E aquilo era me bloqueava muito. Então, assim, eu tinha medo até de enviar o currículo. Porque eu pensava, nossa, se um entrevistador me ligar, como que eu vou falar com a pessoa, né? Então, eu fiquei com medo, total, né? E eu comecei a ver nos vídeos que estava crescendo muito essa parte, né, de engenharia aqui, que era muito necessitado, assim, e a parte de ambiental também, né? Aí eu falei assim, bom, tem uma necessidade no mercado, né?
por que não? E aí eu comecei a mandar currículos, mas a gente não queria mudar para Dublin. Tá. Porque a gente já tinha morado em São Paulo e eu ainda tinha aquilo na cabeça. Não quero Cidade mudar para uma grande, capital. Não quero, assim, não quero aquela loucura de gente, Sim. sabe? Não quero. Então a gente começou a mudar para todos os lugares, né? Cork, principalmente a gente queria mudar para Cork inicialmente. Então eu falei, tem muitas empresas lá, vou conseguir lá, ou o Pietro vai conseguir lá, né? Pronto, mandamos, nada. E aí, pronto, tava lá. Aí chegou um momento, depois de muito tempo, eu falei, bom, eu acho que vai ter que ser Dublin, né? Pelo visto. Aí, mandei só um currículo para uma empresa em Dublin, que é a empresa que eu trabalho hoje. Caraca. Foi o único currículo que eu enviei. Entendi. Então, assim... É Deus falando, pô, você quer que eu te ajude, mas você também quer escolher tudo, né? Não me facilita. Exato. E assim... E Deus conhece a gente, né? E até que você comentou no começo da live, Dublin é muito parecido com Campinas, né? Sim. É uma cidade grande, mas ao mesmo tempo não é assim, né? Uma loucura. Não. E eu não sabia disso, né? Então, e eu acho que a gente saiu de São Paulo para uma cidade minúscula em Portugal. Então, a gente saiu do 100 pro 20, né? Sim. E então, eu também já tava com um pouco de saudade daquela, um pouco mais de agitação, né? Uhum. E Deus sabia disso, né? Eu que não sabia onde que era o lugar, né? Então, e ele abriu exatamente essa porta. Então, gente, assim, pra mim, é sério. Não dá pra acreditar quando eu conto, parece até mentira. Mas é verdade, assim. Sim. Eu mandei um currículo na região de Dublin. E é esse o emprego que eu tenho até hoje, né? Então, assim, pra mim não tem mais o que falar, né? Sim. E como foi pra ti? Porque aí você mandou o currículo, gostaram de te entrar em contato. Sim. Antes disso, até duas empresas me ligaram para fazer entrevista por telefone. E... Aí já foi sua preparação, foi a minha preparação para aquela entrevista lá. Foi. Porque, assim, eu tinha muito medo, né? Do inglês e tudo. Mas eu falei assim, meu marido falou assim, não, Camila, começa a mandar também, né? Sim. Vai que, né? E eu lembro que na época, como não tava aparecendo nada, né? Eu falei assim pra minha acompanhadora, né, na comunidade, a gente tem uma pessoa que te acompanha e reza com você pra discernir, né? Aí eu falei assim, olha, eu acho que Deus não tá falando pra gente ir pra lá, porque ele não abriu a porta, né? Ela falou assim, então vamos rezar mais essa semana e a gente vai pedir um sinal visível. Vamos pedir pra Deus, se for isso mesmo, se é pra que vocês continuarem procurando, mande um sinal. Naquela semana, 2 empresas me ligaram pra fazer entrevista. A ligação. Uhum. Na mesma semana. Aí eu falei assim, tá bom, então estamos no caminho certo. Acabou não dando certo. Gente, foi muito engraçado, que a primeira entrevista eu tremia. Eu acho que quem já passou por isso... Todos nós, processo, todos nós, sim. Eu fazia assim no telefone, tipo assim, não conseguia pensar direito. Uhum. E aí eu lembro que a pessoa perguntou, qual que é o seu salário atual, né? Aí eu falei, né, eu acho que beirava 700 euros, né? Eu não me lembro. E aqui o salário é muito maior, né, gente? Porque o salário mínimo já é muito maior que o salário mínimo em Portugal. Então, não tem comparação. E a recrutadora não sabia disso, obviamente. Então, ela pegou e falou assim, mas qual que é what is the currency? What is the currency? Aí eu fiquei assim, currency? What is currency? Aí eu não lembrava de jeito nenhum o que era currency. E aí eu já comecei a engasgar, né? Aí eu lembrei, eu falei assim, tá bom, é moeda, né? Aí eu falei assim, é euro, né? E aí ela achou esquisito. Sim. Porque ela falou assim, mas como você, né, trabalha na sua hora e ganha isso? Não faz sentido, né? Sim. Enfim, não deu certo, amém. Aí, mandei pra esse, né? E pedi a drive license, pra esse emprego que eu tô, né? Uhum. Pedi a drive license. E aí, eu me cadastrei. E você já tinha lá no começo feito a troca pela de Portugal. Isso, eu já tinha a carteira portuguesa. Uhum. Mas eu não sabia que eu poderia usar a carteira portuguesa aqui, na Irlanda. Porque como era o contrário, eu achei que eu tinha que tirar uma nova. Então, quando você preenche aquelas questõezinhas, né? De sim ou não. Então, tinha lá a pergunta, você tem drive license? Eu coloquei que não. Porque eu achei que eu não poderia, né? Sim. E aí, o meu atual chefe, ele me respondeu só assim. Ele falou assim, this role requires drive license. Aí, quando ele me mandou aquilo, imediatamente, ele me mandou, eu já vi a resposta e já fui procurar na internet. Eu falei, será que eu não posso mesmo? Aí, comecei a pesquisar. Drive license português. Aí, tentei pesquisar em inglês, né? E aí, eu vi que poderia, né? Aí, eu falei assim, nossa, vou responder pra ele, né? Quem sabe? Respondi pra ele, falei assim, olha, na verdade eu tenho a drive license portuguesa e eu vi que eu posso dirigir na Irlanda com essa drive license. E aí ele falou, você está disponível para uma entrevista hoje ou amanhã, 10 horas? Aí eu fiquei assim, falei, não acredito nisso, não. Era só o que ele precisava, que você tivesse a carteira de motorista. Porque ele gostou do meu currículo, né, da experiência e tudo, mas eu realmente precisaria dirigir. Sim.
E aí foi assim, eu realmente não acreditei, porque naquela semana a gente estava rezando, eu e a minha acompanhadora, e eu falei assim, Deus sabe que a gente não tem dinheiro para se mudar. E que se a gente não conseguir uma oferta de trabalho, a gente não consegue se mudar. Sim. E ele abriu essa porta. Então, eu pensei, não vou fazer entrevista hoje porque eu preciso me preparar, né? Aí eu falei, amanhã. Aí eu passei esse dia todo, né? Desde a hora que eu recebi até o outro dia, assim... Gente, eu escrevi todas as palavras que eu ia falar. Escrevi, reli. Então, assim, isso é uma outra dica. Quando você não tem muita segurança, né, do inglês, coloca todo o seu currículo. Eu já tinha pesquisado quais são as perguntas mais frequentes, Sim. o que você tem que responder. Já tinha aquele STAR, né, que a gente fala, alguns achievements, né? Aí separei alguns exemplos. Fiquei treinando ali. E é isso, gente. Sim. Assim, não sei até hoje como que foi essa entrevista. Tava nervosa. Né, assim, não me lembro. Mas fui contratada, então deu certo, sim, né? Sim. E o mais impressionante de tudo é que a minha entrevista foi no dia 7 de julho. E o nome da minha empresa, quando eu olhei a empresa, eu vi que as iniciais da empresa formavam MT, né? E aí eu fui procurar na Bíblia, né? Eu falei assim, vou procurar na Bíblia o que está em Mateus 7:7. Sabe que versículo é Mateus 7:7? Não. Batei e as portas se abrirão. Caraca. Pedi e vos será dado. Assim, quando eu li aquilo... Sim. É assim, eu falei, se não é Deus falando comigo, né? Eu não sei o que é. Gente, Sim. dia 7/7. Aí eu falei assim, eu achei que era coisa da minha cabeça, né? Eu falei assim, não é coisa da minha cabeça, né? Mas eu vou abrir a Bíblia só pra checar. E é justamente esse versículo. Então, assim, eu falei, realmente, Deus, ele nos escuta, né? Sim. E ele abre as portas no momento certo. Sim. Recebi a proposta de emprego, aí com a proposta de emprego, né? A gente conseguiu se mudar. E aí foi outra... E nessa mudança, você que mudou por conta ou a empresa fez o realocamento para vocês? Não, eles não fizeram, mas me ajudaram muito, assim, né? Com dicas e tudo e tal, mas a gente Era por sua conta? Fez por conta, Mas o meu chefe, assim, maravilhoso, né? Me deu todas as dicas. Inclusive, ele falou pra gente não escolher Dublin, né? Como eu teria o carro, né? A gente poderia morar em outro lugar. Porque Dublin também tava começando, né? Acho que até hoje tá pior ainda, né? Sim. Em questão de acomodação, muito difícil, muito mais caro, etc, etc. Mas... Como também eu sou uma missionária, né? Eu vinha com um propósito. Sim. E então a gente falou assim, ok, vai dar certo. Uma semana antes da gente se mudar, a gente não tinha onde ficar. Porque se a gente pagasse o que o Airbnb estava pedindo, a gente não teria dinheiro para dar aquele calção, né? Do apartamento. Sim. Aí eu falei, pronto, mas vai dar certo. Eu lembro exatamente que é uma semana, porque na segunda-feira, antes da gente se mudar, eu lembro de deitar no travesseiro e pensar... Senhor, hoje eu tenho onde repousar a minha cabeça. Segunda-feira que vem, eu não faço ideia onde a gente vai repousar a cabeça. Sim. Bia, e eu me lembrei de um amigo meu, do colégio, da ETCAP, que uma vez ele tinha me falado que ele estava morando na Irlanda. Mas a gente nunca mais tinha se falado. Nunca mais. Aí eu falei, vou mandar uma mensagem pra ele, quem sabe, né? Sim. Mandei mensagem pra ele. Ele falou, Camila, eu acabei de me mudar para um apartamento de 2 quartos... Caramba. Com a minha namorada. E eu vou falar com ela pra ver se vocês podem ficar aqui em casa. Isso a gente ainda tava no finzinho da pandemia. Sim. Falando de uma pessoa que eu não conhecia, só do meu amigo, né? Sim. Mas que também não conhecia nem o meu marido. Sim. E, né, e fez isso. Então, assim, foi impressionante. As coisas acontecendo, se encaixando, né? Impressionante, assim. E pessoas boas, né? Sim, sim. Que ele falou assim, me ajudaram muito quando eu cheguei e eu quero ajudar as pessoas, né? Então, assim, até hoje eu sou agradecida, né? João, então, muito obrigada, viu? Pela sua ajuda. E isso foi fundamental, assim, né? Pra gente tá aqui, né? Sim, com certeza. E também pela namorada dele, que também, né? Nos acolheu mesmo sem conhecer. E no finalzinho de pandemia, as pessoas ainda com medo, né? De ter contato e tudo. Sim, então... sim. Vocês ainda estavam vindo de outro país, né? Que não sabe como estava o controle. Teria todos os motivos para não. Pra falar que não, exato. Mas não é à toa que você dormiu e lembrou dele, né? Tudo nunca é à toa, né? A gente só fica... Nunca. É aquela questão da gente começar a ouvir mais, né? Ainda bem que você sempre escutou. Parabéns. Sim. Porque isso é um processo de autoconhecimento mesmo, né? De pedir e ouvir. Que às vezes a gente pede, mas não enxerga. Exato. Né? E confiar, né? Sim. Confiar em Deus. Eu acho assim... Claro, tudo é muito lícito, sabe, Bia? Você tem, sim, que se desenvolver e buscar, né, o que é melhor. Mas sempre, assim... Se você se colocar à disposição de Deus
para o que você tem que fazer na sua vida, Sim. ele vai abrir as portas. Às vezes não é o que você quer exatamente, mas eu, pelo menos, eu tenho consciência de que é o melhor para mim. Sim. Mesmo que não seja o que eu quero naquele momento. Sim. Então, assim, isso aí para mim é fundamental. Sim. Enfim, graças a Deus, a gente conseguiu se mudar. Um novo recomeço, um novo país. Um novo país, tudo assim, com trabalho, sabe? Sim. Com um carro. Meu Deus, a gente não tinha carro em Portugal, assim, né? Assim, quase muito sobrando mais. Dinheiro para poder viajar pro Brasil, né? Começou a organizar Sim, ali. muito mais do que, assim, eu teria imaginado, né? Sim. De pedir mesmo, né? Então, assim, pra gente foi maravilhoso. E a gente conseguiu um apartamento 2 semanas depois que a gente chegou. Caramba. O meu marido, no questão do meu visto, ele precisaria estar trabalhando Sim. antes de eu dar entrada no meu visto. Uhum. Então, o meu marido conseguiu um emprego em 1 semana. Olha. Esse apartamento que a gente conseguiu num bairro aqui, perto do St. Care of Mines, é um bairro super bom, muito Eu moro bom. lá hoje, sim. É maravilhoso, adoro lá. Sim, sim. Mas muito difícil, né? Você conseguir um apartamento ali, o preço, assim, É só por absurdo. Deus, não, é só por Deus. Entendi. Sim. E assim, conseguimos ali o apartamento ali, a landlady gostou da gente, assim, por algum motivo, né? Ela Sim. gostou da gente, né? Conseguimos. E esse apartamento, ele estava exatamente entre 20 minutos da igreja, que a gente tem o nosso grupo, e 20 minutos do lugar onde a gente tinha os nossos encontros, né? Da comunidade. Sim. Então, assim, No centro. não tem explicação, né? Sim. E apesar da gente ter o carro, ainda tem super linha de ônibus ali. Enfim, é maravilhoso, né? Que legal. Então, não tenho o que falar, assim, né? Se não fosse... isso me dá muita certeza de que foi Deus mesmo que trouxe a gente pra cá. Sim. Porque, humanamente falando assim, era impossível, né? A gente chegar fim de pandemia e já Sim. conseguir isso tão rápido, né? Sim, sim. E é isso, né? E aí, voltando um pouco, né? Pra parte profissional, né? Como foi começar a trabalhar nessa empresa? Teve Sim. muita diferença aí do mercado quando você saiu de lá, de Portugal, para começar a trabalhar aqui? Sim, sim. Foi? Muita diferença, assim, né? Talvez, assim, em Portugal, eu percebi, aqui também um pouco, né? As coisas são um pouco mais lentas, né? Do que a gente tá acostumado no Brasil. Sim. Em São Paulo, então, não tem nem comparação, né? Uhum. Mas aqui eu achei que era um pouquinho melhor nesse aspecto, né? Mas eu diria assim que a principal diferença que eu senti foi a nível cultural mesmo, sabe? Da Tá. aceitação do profissional brasileiro ou do profissional estrangeiro, eu diria aqui, né? Porque eles lidam com muitas culturas aqui na Irlanda, né? Uhum. Eu acho que aqui os irlandeses eles têm uma cultura muito aberta para o estrangeiro. Então, assim, eu me sinto muito bem trabalhando aqui e, assim, Legal. me sinto valorizada e eles te dão oportunidade, né? Assim, e eu sei que não é só na minha empresa isso, né? Porque eu vejo os outros relatos das outras pessoas também. Claro, depende de pessoa para pessoa, empresa para empresa. Sim. Mas eu acho que, no geral, o irlandês, ele tem mais essa abertura ao diferente, né? Sim. Então, assim, para mim, é maravilhoso. Foi bem assim. melhor. Sim, eu gosto E o muito. que você faz na empresa? Ou você fazia a mesma coisa desde o começo? Não. Você começou fazendo o quê, então? Sim, eu comecei como QHSE Officer, que é Health and Safety, né? Tá, Então, sim. o Officer, isso aí é uma outra coisa, né? Que a gente tem que aprender. Quais são as categorias, né? O Sim. Officer é aquele entry level, né? E que pra mim tava maravilhoso, né? Tava começando a trabalhar em inglês em um outro país. Eu falei, Sim. amém, glória a Deus, Senhor, né? Sim. Então, o Officer, ele é o nível de entrada. E Health and Safety, que na verdade não era uma coisa que eu trabalhei no Brasil. Uhum. Então, isso é pro engenheiro ambiental, os engenheiros ambientais que estão me ouvindo, eu acho que vão concordar comigo. Tem muito essa linha forte de segurança do trabalho, assim que você termina engenharia ambiental, fazer uma especialização em segurança do trabalho, né? Uhum. E no Brasil, para você ser engenheiro de segurança, você precisa fazer essa pós. Sim. Aqui funciona um pouco diferente a questão de Health and Safety. Não necessariamente você tem que ser um engenheiro para trabalhar como Health and Safety e subir de nível, né? E eu falei, honestidade é uma outra coisa, né, gente? Porque eu deixei isso muito claro pro meu chefe, né? Eu Sim. falei, olha, não é o meu main experience, eu tenho noção, eu conheço porque, querendo ou não, eu sempre trabalhei dentro da área de segurança do trabalho, porque geralmente funciona assim no Brasil, você tem uma equipe de segurança do trabalho de 50 pessoas e 2 para meio ambiente, né? Uhum. Então, perdão. Imagina. Querendo ou não, né, você tem um contato, né, com essa parte de segurança. Falei isso pra ele, falei assim, mas olha, o que eu quero, né, a minha paixão mesmo é essa área mais ambiental e tudo.
Sim. Aí ele falou assim, entendo e eu acho que o seu perfil vai dar certo, né, pro que a gente tá buscando aqui. E comecei. E depois, né, fui promovida em 1 ano. Fui promovida já para Business Partner, que já é um nível, né, bem acima do Officer. Sim. E depois, durante a minha licença maternidade, né, foi criado esse departamento de sustentabilidade. Que legal! E aí, eu fui para essa área. Então, assim, eu migrei dentro da própria empresa. Né? Uhum. E, né, fazendo a propaganda da minha empresa, gente, a gente tem muito essa abertura lá de crescimento profissional mesmo, né? Então, é uma empresa de facilities management, então, tinham muitos brasileiros, né, como cleaners, seguranças e tal, e às vezes a pessoa tem uma formação e ela não sabe que ela tem a oportunidade de ir para outros ramos da empresa. Sim. Então, se você trabalha lá, né, entre em contato, né, se quiser, tem essa oportunidade dentro da empresa. E eu acredito que as outras empresas também tenham essa abertura, né, mas a gente saber, né, tem que falar, tem né? essa possibilidade. Tem que falar, Sim. É que nem quando você conseguiu aquele primeiro estágio lá, né? Se você não falasse o que você faz e tudo mais, as outras pessoas não têm como saber, né? Então a gente tem que falar. Exatamente. Que legal. Então, e você sentiu legal. que a empresa também tem essa questão de abertura, né? De crescimento profissional, né? Isso também é ótimo. Sim. É muito focado mesmo para o desenvolvimento da pessoa, sabe? Sim. Então, é excelente. Quando eu comecei no prédio mesmo, que é o pessoal mais do office, de escritório, eu acho que tinha eu e mais uma brasileira que já está lá há muitos anos. Mas não tinha mais. Hoje, temos vários brasileiros, assim. Só na minha equipe já tem, assim... Nós somos, acho que, 7 brasileiros hoje. Caraca, que legal. Então, assim, cresceu muito, né? A empresa cresceu e o time também cresceu. Que delícia. E é ótimo, porque, assim, o profissional brasileiro era muito bem visto, sabe? Então, o meu chefe, quando ele falou assim, Camila, o time vai crescer. Quem que você conhece, indica, né? Porque, assim, eles gostam de profissional brasileiro. Porque a gente vai e aprende. Mesmo que você não sabe, aprende, faz. Então, assim, isso é um ponto muito positivo, assim, que eu vejo da comunidade brasileira. E eu vejo que cada vez mais vai continuar crescendo. Se Deus quiser. E esse é um dos maiores motivos da gente estar aqui. Porque comigo, quando eu comecei a trabalhar, foi mais ou menos a mesma coisa. Meu chefe olhou pra minha cara e falou, preciso de outra Beatriz. Aí eu falei, onde eu vou arranjar mais engenheiro? E esse projeto surgiu por causa disso. Que é para poder começar a criar essas conexões, das pessoas saberem que existem oportunidades, né, para tantas áreas. Né? O engenheiro é focado em engenharias e arquitetura, mas tem para todo mundo. Né? Administrativo, financeiro, farmacêutico, tudo. E poder começar a enxergar isso, né? O enxergar que a gente é capaz, o enxergar que a gente é muito bom, o enxergar que às vezes o inglês que a gente já pode ser o suficiente para começar e você desenvolve ali. Então, esse processo, assim, é muito bom. E é libertador, né? Fundamental. E, assim, ouvir outros profissionais falando. Sim. Questão do inglês mesmo, hoje, eu falo, por favor, aplica. Não é você que vai julgar o seu inglês. É o seu recrutador. Então, assim, não interessa o que você acha do seu inglês. Aplica. Se não for suficiente, a pessoa vai te falar. E amém, você desenvolve mais. E é muito legal, né? Porque se o recrutador vira pra você e fala, olha, não tá bom ainda, dá uma estudada... Já aquele recrutador vai querer que você volte para ele daqui a um tempo e fala, vamos testar de novo? Exato. Porque ele já tá deixando a porta aberta, né? Não é que ele tá se descartando profissionalmente, ele tá falando para você, ó, é só um detalhe, arruma aqui que a gente consegue. Então, é importante ter essa conversa mesmo, né? É muito, assim, você tem que ser aberto e mesmo, sabe, gente? Assim, sem medo, né? Eu sei, é difícil, né? Mas eu digo assim, quando eu comecei, tem coisa que você só aprende trabalhando, entende? Então, por mais que eu quisesse fazer curso de inglês, etc., as palavras, os jeitos, técnicas, né? É só lá. É só lá, fazendo. Então, assim, é o profissional chegar pra você e falar assim, Camila, eu preciso disso. Aí você fala, claro. Você não sabe o que é. Vai lá, o que é isso? E, gente, pesquisa, pergunta, sabe? Não tenha medo, porque é assim que você aprende também, né? Então, é isso, o inglês faz parte. Mas eu digo que foi mais difícil pra mim dirigir do lado contrário do que falar inglês. E nesse processo todo, assim, se alguém que também é da área de engenharia ambiental quisesse se preparar, que nem você falou, a gente gosta de fazer curso, não sei o quê. Tem algum curso, sistema, norma, metodologia que você indicaria que seria legal para a pessoa se preparar, que está assistindo ali do outro lado e quer dar um passo à frente? Exato. Então, eu vou dar 2 dicas aqui em 2 vertentes. Então, a primeira vertente é em Health and Safety. Então, para os profissionais de segurança do trabalho no Brasil, se você é técnico de segurança no Brasil, mesmo que você não tenha faculdade, aqui você tem muita oportunidade. É um mercado que, assim, tem oportunidade de emprego, está em falta os profissionais e aqui não é exigido que você tenha uma faculdade. Qual que é o curso que você pode fazer? É um curso chamado NEBOSH.
Sim. Então, ele é mandatório, Camila, se eu não tiver, eu não vou conseguir emprego? Não. É possível você conseguir. Eu consegui, eu não tinha esse curso, entende? É possível. Mas se você está se preparando, já é uma coisa que vai falar assim, poxa. É um investimento de tempo e dinheiro na direção correta. Exato. Entendi. Exato. Vai te abrir portas, querendo ou não, vai te abrir portas. Sim. Outra coisa, a gente sabe que o setor de construção aqui é grande. Sim. Então, se você tem experiência em construção e em segurança do trabalho, meu filho, assim, fazendo um deboche e fazendo o Safe Pass, que inclusive tem até em português, né? Uhum. Já é um outro big check, assim, na sua lista, né? Então, Sim. assim, está muito próximo de conseguir alguma coisa aqui. E se você já tem faculdade, e mesmo que você não tenha a especialização em segurança do trabalho, mas você gosta dessa área, também é possível. Então, também, né, buscar fazer o NEBOSH mesmo, ou algum outro, né, small training. Por exemplo, aqui você pode ser Manual Handling Trainer. Sim. Também é um curso que vai agregar para você. Se você me perguntar, Camila, você fez algum desses cursos? Não fiz. Eu fiz depois que eu entrei na empresa. Sim. Porque as empresas... Ai, de novo. Tá tudo bem. Aquela pessoa fala com a mão, né? As pessoas... A empresa geralmente investe, paga, sim, né? Sim. Aí aqui é só uma dica, né? Se a pessoa tá com essa disponibilidade e quer mesmo essa área, né? É que eu acho que é muito nosso cultural de que a gente quer sempre estudar algo para poder se sentir mais preparado, né? Então, a gente tá trazendo aqui a sua história, a trajetória e tudo mais, mas pode ser que vai ter gente do outro lado falando, mas eu ainda quero estudar. Sim. Então, é melhor a gente dar esse direcionamento, que vai ser uma coisa muito mais positiva e assertiva, exatamente, para a pessoa, né? Não perder o tempo e o dinheiro fazendo coisa que não vai complementar em nada. Sim. Melhor dar esse direcionamento. Quem sente que tem que estudar já sabe para onde ir. Exato. E quem tá na coragem aí, tá vendo que dá para tentar também, sem ter que se preparar para tudo isso primeiro, né? Exatamente. Se prepara nas outras coisas que você falou. Entrevista, entender mercado e tudo mais. Networking, né? Networking. Então, se você é engenheiro e você, por exemplo, Engineers Ireland, é uma coisa assim que... Tem que estar envolvido. Tem que estar, entende? Sim, assim, sim. É fundamental. Sim. Isso mais para a parte de segurança do trabalho, né? E para a parte ambiental, aí eu já diria que é um pouco mais diferente. Eu não recomendaria nenhum curso específico. Por quê? Tá. É uma área muito abrangente. Então, depende muito do seu foco. O que a gente vê? Tendência do mercado. São todos os cursos relacionados à energia, né? Energias renováveis, ou até a certificação ISO 50000, que é uma certificação específica de Energy Management. Sim. Então, assim, esses cursos mais específicos, focados em energia, né? Ou decarbonization, né? Que é o que eles falam muito aqui. Sim. Eu diria que é mais acertado. Entendi. Do que alguma coisa assim. Ou também eu não indico você fazer tudo, sabe? Escolhe um foco e vai. Que aqui é muito a sua especialização, né? Você tem que ser especialista em um setor. Sim. Sim. Ainda mais porque sustainability é uma coisa muito ampla, né? Sim. Então, se a gente quiser fazer tudo, você acaba ficando perdido, vai ficar assim, oh meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Então, eu diria assim, foca, escolhe um eixo, foca, vê a sua experiência, o que você pode usar dessas skills nesse seu objetivo e vai. O que você pode fazer também? Entrar nos perfis dos profissionais que já atuam na área, vai lá dar uma checada quais são os cursos que eles fizeram, né? Sim. E vai fazendo a mesma linha. Sim. Também é uma coisa que eu super indico, né? Se preparar, né? Sim. Entender a trajetória que eles já seguiram e ir no mesmo caminho. E ir no mesmo caminho, exato. Sim. E ver o que tá pedindo, né? Porque também essa é uma área que muda muito, né? Então, eu não tenho nenhum... Se eu dissesse, tem um curso que eu indico para essa pessoa, não tem. Não tenho. E até porque, por exemplo, eu conheço engenheiros ambientais que estão trabalhando com tratamento de água. Que é uma outra coisa assim, é totalmente ambiental. Então, já é uma coisa bem específica. Mas é outro braço, né? É outro direcionamento. Sim, então, aí depende muito do seu foco. Às vezes, a pessoa realmente não tem um foco e quer ir no assim, mas o que vai me garantir? Eu diria que é mais essa parte de energia no momento. Sim, né? Tá muito em alta. Tá muito em alta e eu vejo que vai continuar em alta aí por alguns anos aqui na Europa, pelo menos aqui na Irlanda, né? Que a gente vê investimentos, né? Até nível de construção. Então, isso seria o que estaria mais, assim, em alta mesmo. Sim. Outro dia eu fiz realmente uma live com uma engenheira de energias renováveis, né? E tem um projeto aí de energia solar até 2040. Tem projeto de não sei quantos gigahertz que eles querem implementar. Então, é uma coisa que tá no momento, né? Isso. E o que você trouxe também, muitos outros convidados já trouxeram, que é essa questão de entender qual tá sendo a alta,
né, do mercado? Qual está sendo a demanda, né? Porque às vezes a gente se prende tanto em curso, que pode ser uma coisa que está tão antiga já, né, travada, e às vezes é só você entender qual que está sendo a demanda ali. Sim. E correr em cima disso, né? Exato. É por isso que eu acho que, nesse caso, você tá em eventos, né? Onde você pode ouvir outros profissionais Sim. falando quais são essas tendências. Sim. E aí você vai tendo ideias do que você pode fazer. Sim. É muito mais valioso do que você ir lá e sentar na universidade. Vou fazer isso agora. Sim. Então, assim, tem que ter um tempo ali de estudo, de conhecer você mesmo também, né? Sim, também sim. Eu acho assim, que não vale de nada você investir numa coisa que você não gosta. Que você não gosta, só porque, eu vou conseguir. Camila, mas é fácil falar, porque, né, você já tem um emprego. Mas, gente, se você gostar do que você tá fazendo, você vai ter um emprego. Sim. Assim, é batata, é isso, né? Então... Eu acredito muito nisso também. Verdade. Tem alguma coisa da sua história que a gente esqueceu de falar? Tem assim, só falando da conexão, né, do UI Engineer, né? Sim. Que eu vi muitos profissionais, né, falando, né? Então, uma delas, né, eu ainda estava na Irlanda. Hoje, ela é minha colega de trabalho. Foi muito engraçada. Você ainda estava na Irlanda? Não, você ainda estava em Portugal. Tá. Estava em Portugal e assisti um vídeo dela no UI Engineer. Uhum. E ela estava falando dessa área de segurança do trabalho. Eu falei assim, que legal, né? Mandei mensagem para ela no LinkedIn. Eu falei assim, tô pensando em mudar para Irlanda, queria saber. E ela foi super legal, né, comigo, né? Falou Sim. como que era aqui. E nunca mais a gente se falou, né? Depois estou lá, né, trabalhando e abriu uma nova vaga, né, na minha empresa, na minha área, que era quando eu estava para entrar de licença maternidade. E aí ela me mandou, falou assim, Camila, vou me candidatar para essa vaga. Tem como fazer o referral? Eu falei assim, claro, né? Que legal, E sim. hoje nós somos colegas de trabalho, né? Olha aí, então, que assim, delícia. gente, o mundo é muito, assim, pequeno, né? Sim. Porque eu nunca que eu imaginei, né? Que essa pessoa, né? Que eu ia ver aqui, né? Sim. E a gente acabaria trabalhando juntos, né? Então, assim... são coisas assim, aproveite, sabe? As pessoas que você vê falando aqui, né? Entre em contato, pergunta, Sim. né? Não custa nada, né? Eu, particularmente, eu procuro sempre responder as pessoas. Uhum. Provavelmente eu vou demorar, tá? Eu já vou falando, porque eu não entro muito, Ela tem um filho de 2 anos, ela tem o direito de demorar. Então, assim, mas eu vou me esforçar para responder. Sim. Mas entre em contato, sabe? Realmente existem oportunidades. Eu, hoje, né, tô fazendo a parte de recrutamento também, né? Então, assim, quando a equipe tá crescendo, né? A gente abre, eu vejo o quanto é difícil, gente, acredite. Sim. Ainda há um déficit, né, no mercado de trabalho. Então, realmente é complicado você achar pessoas qualificadas, né? Para essa área mais técnica aqui na Irlanda. Uhum. Então, assim, e eu sei que os brasileiros, gente, nós somos, assim, a gente tem 500 milhões de cursos, né? Assim, muita experiência. Eu acho que é só o ir, né? Assim, o saber se posicionar, né? Exato, né? Sim. E é isso. E acho assim, uma mensagem, né, que eu gostaria de passar, né? Eu sou uma mãe, uhum. né? Eu tenho um bebê, né, de 2 anos, vai fazer 2 anos agora, né? Na graça de Deus. E para as mães, né, que estão assistindo, eu só queria dizer assim, que eu sei que é difícil, né? Voltar ao trabalho, estar em um outro país, ser estrangeira, né? Muitas vezes não ter rede de apoio, uma rede de apoio que não é a sua família, né? Por Sim. exemplo. Tudo isso pesa muito, né? E é muito difícil. Mas, se você tem esse desejo, né? De voltar ao mercado de trabalho. Vou olhar ali para a câmera, né? Fica à vontade, por favor. Com as mamães, né? Sim. Assim, se você tem essa vontade, né? De voltar para o mercado de trabalho, vá, né? Se essa é a vontade de Deus, né, para você e para sua família, vai dar certo, sabe? Você tem experiência, existem possibilidades, né, de começar a trabalhar part-time, etc e tal. Se você não é o momento agora, né, eu sei que muitas mães também não conseguem voltar ao trabalho, né, por diversas realidades, também aproveite o seu tempo, sabe? O tempo que você tem com o seu filho, com a sua família, porque isso também é muito valioso, né? Eu voltei a trabalho porque eu precisei voltar ao trabalho, na verdade. Foi muito difícil para mim e é uma novidade, né? Cada dia é uma novidade, é muito diferente, você tem que se reinventar. Eu não sou a mesma profissional que eu era, né? Sim. E isso também eu tive que aprender, né? No começo, para mim, foi difícil entender isso também, né? Eu não faço mais as coisas como eu fazia antes, né? Eu não tenho... Aquilo que eu chamava de eficiência mudou. E eu precisei lidar com isso e persistir naquilo também, né? Sim. Então, eu acho que é isso, assim... Se você é uma mamãe, né? E quer voltar ao mercado de trabalho... Vai em frente, né? Vão ter oportunidades, né? Eu mesma, né? Eu tô defendendo essa questão do part-time, né? Porque isso dá muita flexibilidade, assim. Sim. As empresas aqui na Irlanda, elas também têm isso, né? Esse lado mais humanizado, que eu acho que às vezes
Talvez no Brasil não seja tanto assim. Não sei, já tem 6 anos que eu saí do Brasil, mas quando eu saí é muito mais difícil para a mãe, né? Porque eu tenho que voltar com o bebê com 3, 4 meses. Enfim, isso é um processo mais difícil. Aqui já é um pouquinho mais tranquilo, né? Nesse aspecto. Então, pra gente que é estrangeira e não tem essa rede de apoio, pode ser uma oportunidade. E se você é da área de segurança do trabalho ou da área ambiental, entre em contato comigo, né? Enfim, se eu puder ajudar, eu, com certeza estou à disposição. Que linda. E eu queria um último recado também. Queria que você desse um recadinho aí para Camila, que estava aí alguns anos atrás, que estava no Brasil, se formando, que nem imaginava que hoje ia estar trabalhando aqui na área de engenharia ambiental na Irlanda. Que recadinho você daria para ela, assim? Nossa, o que eu falaria? Olha, eu acho que eu diria assim, aproveite cada minuto da sua vida. Independentemente do que você está fazendo ou do que você acha que vai acontecer ou não, porque a vida, assim, ela acontece, né? As pessoas, né, que você ama vêm, vão. Às vezes você tá longe, né? E não é possível, né, tá lá. Mas isso, assim, mantenha a fé em Deus, né? Sim. Porque Ele é o único que vai estar com você todos os momentos da sua vida e vai te guiar. E eu acho que é isso, assim. Sim. Ai. Que Mas lindo. é aproveitar a vida. Aproveitar, independente do seu cargo, sabe? Também não colocar sua cabeça assim... A vida profissional é importante, mas lembrar que é tudo integrado, né? Nós somos um ser humano e isso faz parte da nossa vida. Então, assim, é trabalhar pra viver, né? Não viver pra trabalhar. Sim. É um jargão, mas é muito verdade, né? E é um treinamento também pra nossa cabeça, né? Entender isso. E eu acho que é essa coisa, né? Quando a gente sai da cultura do viver para trabalhar e entra no do trabalhar para viver, pra gente é um baque, né? Sim. Então, é o difícil treinamento. Mudar o mindset, né? Com certeza. Mas para mim isso foi uma curva de aprendizado também, né? Sim. Desde Portugal. Para mim, eu achava um absurdo antigamente. Eu morava numa cidade turística, né? Chegar no summer e eu achar uma plaquinha lá no restaurante falando que estou de férias, volto daqui a um mês. Eu olhava assim e falei, gente, que absurdo, né? Eu demorei um tempo para entender. Pra entender que eles também tiram férias, sim. Entende? E que ele tinha todo o direito de tirar férias no summer, né? Sim. Mas... É uma verdade. Cá, muito obrigada, viu, por estar aqui. Agradeço. Obrigada, parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Que Deus continue te guiando em todos os seus passos. Obrigada por você ajudar a comunidade aí, né? Porque se hoje tem muito mais brasileiros na empresa, com certeza é porque você foi ali abrindo o caminho, né? Direta ou indiretamente. Por ser uma mãe, né, que tá aí forte nesse caminho de profissional e de mãe e de esposa e de mulher, né? Então, parabéns por isso e obrigada por vir aqui compartilhar pelo seu tempo. Uma delícia conhecer essa história. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Agradeço também o seu trabalho, né, Bia, de fazer isso, porque também faz parte da minha história, né? E também é uma das coisas que me ajudaram a estar aqui hoje, né? Então, assim, que bom, né? Que existe esse tipo de trabalho de pessoas como você, que divulga, né? Esse tipo de informação e anima as pessoas, né? E muda a vida das pessoas, né? Que às vezes você nem sabe, que você nem conhece, mas que foi influenciado pelo trabalho que você faz. Então, que Deus te ilumine, te dê muita força, né? Para continuar fazendo esse seu trabalho. Amém. Agora você é parte oficial daqui também. Então, você está ajudando, iluminando e guiando muitas vidinhas aí que vão começar a assistir esse vídeo a partir de hoje. Espero que sim, porque olha, não tinha muita coragem de vir falar, não. Mas foi uma delícia. Obrigada de verdade. Obrigada. E muito obrigada a todos vocês que ficaram aí até agora. Espero que vocês tenham aproveitado muito com a história da Camila, viu? Se ficou com alguma dúvida, alguma informação que vocês querem saber mais, procura ela lá no LinkedIn, manda uma mensagem. Ela falou aqui que está disponível para responder, mas não vai me mandar e-mail pedindo currículo, pedindo emprego logo de cara, tá? Aprenda a usar o networking, entendeu? Aprende a criar uma rede de pessoas aí que você não vai nem precisar pedir emprego. Vai chegar pessoas e você vai falar, pô, tô com uma oportunidade aqui que eu acho que se encaixa, né? Isso é importante também, saber como abordar as pessoas. Então, muito obrigada. Até a próxima semana. A gente vai vir com mais histórias aí inspiradoras. Tchau, tchau.